3427. Casa dos Fogões. Você precisa dessa chama. Clivete, a clínica do seu animalzinho. Diniz Supermercados, aqui é mais econômico. Marquinhos Variedades. Arroz chinês. Comeu, virou freguês. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. A partir de agora, você vai acompanhar a maior cobertura do rádio esportivo do interior cearense. Entra em campo o timaço da Vale FM. O Vale Esportes está no ar. É o timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Boa tarde para você ligado no Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Tarde de quarta-feira com as emoções da Série D do Campeonato Brasileiro. O Icasa, o Verdão do Cariri em campo. Na capital paraibana, em João Pessoa, o Icasa enfrenta o time do São Paulo Cristal. O Verdão do Cariri, que em caso de vitória nesta quarta-feira no Almeidão, vai garantir de forma antecipada a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E o adversário do Icasa, claro, vai tentar também a vitória para tentar se aproximar dos primeiros colocados e tentar também encostar na turma do G4 do grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D. E você acompanha todos os destaques no Timaço da Vale FM. A todos um grande abraço, boa tarde, eu sou Marco Valério. Os comentários de Icasa e São Paulo Cristal serão de Demontier Tenório, reportagens de Aloísio Vilar e João Filho, o grande JF, no nosso plantão esportivo. Esta é a maior, melhor e mais ouvida equipe esportiva do interior cearense. Nós somos o Timaço da Vale FM. Vale FM. Vale FM. Para você ligado no Timaço da Vale FM, confirmando, são 15 horas e 55 minutos, 3 da tarde, 55 minutos aqui, ligado no Timaço da Vale FM. O boa tarde do repórter Aloísio Vilar, trazendo todos os detalhes aqui para o nosso Timaço da Vale. Boa tarde, Aloísio. Uma ótima tarde para você, Marco Valério, Demonte Tenório. Boa tarde para você, ouvinte, que já acompanha o Futebol Show do Timaço da Vale FM. É jogo decisivo para o Verdão do Cariri, vale classificação em caso de vitória para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E o técnico Leandro Campos vem inovando, viu, Marco? E hoje ele vem com 4 atacantes, é isso mesmo. Tira o meia, o Marcos Vinícius, e coloca Núbio Flávio. Vai com tudo esse Verdão hoje, Marco. Tá legal, então, em nome de Produtos de Limpeza Multilar, também para Madeireira Beira Rio, Aloísio. Vamos logo à definição do time do Icasa. Técnico Leandro Campos já definiu o time do Verdão para jogar no Almeidão, hein, Aloísio? É isso, Marco. A equipe do Icasa vem com camisa 1 Faismar, 2 para Rony, 3 para Léo Alves, 4 para Marlon e 6 para Bu.
Com a camisa de número 5, Guídio, 7 para César Sampaio, 8 para Núbio Flávio, 10 para Jairinho, 11 para Denis e 9 para Leandro Cearense, é a equipe comandada pelo técnico Leandro Campos. Repetindo o Verdão do Cariri, 1 Flaismar, 2 Rony, 3 Léo Alves, 4 Marlon, 6 Bull, 5 Guídio, 7 César Sampaio, 8 Núbio Flávio, 10 Jairinho, 11 Denis e 9 Leandro Cearense. Tá legal, definição do time do Verdão do Cariri no Timaço da Vale. Em nome de Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Em nome também de Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Já vai começar o jogo na capital paraibana. Vamos agora, meu caro Aloysio, a definição do time do São Paulo Cristal. A equipe paraibana vem com camisa 1, Rafael William, 2, Eric, 3, Pedro, 4, Tomás e 6 para Davi Azevedo, 5, Pablo, 18, Guilherme, 8, Gustavo, 10, Isaías, 11, Juninho e 9 para Cláudio. Repetindo o São Paulo Cristal, 1, Rafael William, 2, Eric, 3, Pedro, 4, Tomás, 6, Davi Azevedo, 5, Pablo, 18, Guilherme, 8, Gustavo, 10, Isaías, 11, Juninho e 9, Cláudio, e a equipe comandada pelo técnico Celinho Silva. Tá legal, meu querido Aloysio Vilar, trazendo todos os detalhes. As duas equipes batem bola no gramado do estádio Almeidão, na capital paraibana, em João Pessoa, clima agradável, 30 graus na capital paraibana. Um bom tempo para boa prática do futebol, céu parcialmente nublado, mas não há aquele sol forte, o que não deve prejudicar os jogadores. Vamos conferir também a equipe de arbitragem para Icasa e São Paulo Cristal. Fique de olho no apito. Quem comanda a arbitragem é o paulista Adriano de Assis Miranda, com as assistências de Schumacher Marques Gomes, da Paraíba, e Gleidson Francisco, também da Paraíba. Repetindo o trio de arbitragem para o jogo de hoje. O árbitro é Adriano de Assis Miranda, de São Paulo, com as assistências de Schumacher Marques Gomes e Gleidson Francisco, ambos da Paraíba. E a quarta árbitra é a Rutiana Camila Medeiros da Silva. Tá legal, Aloysio, você fica sabendo de tudo, ligado no nosso Timaço da Vale FM. Eu vou trazer agora o Boa Tarde dele, que comenta sempre com muita categoria aqui no Timaço da Vale. É o comentarista que o torcedor do Icasa para ouvir. Boa tarde, Marco Valério, queridos colegas, Aloysio, João Filho, aqui do Timaço da Vale FM. Olha, a leitura que o Leandro faz e a tentativa de ajustar cada vez mais esse time do Icasa está muito presente na esquematização. A evolução do time do Icasa é resultante disso, sabe? De um bom olhar do técnico. Por isso, esse nível de satisfação do torcedor em relação ao comportamento do Leandro Campos. Isso é indiscutível, sabe? E a entrada hoje do Núbio Flávio é exatamente e também um reflexo disso. Ele aprovou a boa entrada dele, o cara colocou 2 bolas, 2 chutes a gol, acertou uma bola no travessão que resultou no 3º gol do Icasa, enfim. E essa entrada valeu a titularidade de hoje. A gente espera que o Núbio Flávio ele possa estar tão inspirado quanto aquele pouco tempo que ele atuou no segundo tempo, Marco. Tá legal, meu querido Demontier Tenório. Bola já rolando no estádio Almeidão. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Primeiros movimentos de 0 para o São Paulo Cristal, 0 também para o time do Icasa. A bola vem tocada pela direita, levantamento para o Eric, tenta na peça ofensiva, lança a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada para Gustavo. Gustavo lança pela ponta direita, cruzamento feito para a boca do gol pelo alto, corta bem a zaga do time do Icasa, bota a bola para a linha lateral, o Léo Alves, lateral para o time do São Paulo, lá pela direita. Boa tarde, João Filho.
Um abraço, Marco. Boa tarde para você. Boa tarde para você que sintoniza o Timaço. Esse jogo, São Paulo Cristal em casa, é um jogo pela 11ª rodada da Série D. E desce perigosamente o time do São Paulo. Cruzamento, tira bem a zaga do Verdão. A bola vai sobrando com o Bull. Saiu errado na entrada da grande área. Batida de longe ali do Isaías. Pegou sem direção. Bola se perde pela linha de fundo. Então é tiro de meta. Mas o time do São Paulo já teve a sua primeira chegada, hein, Aloysio? Primeira oportunidade foi da equipe do São Paulo Cristal. E agora, no último lance, o Isaías tentou ali de fora da área, pegou mal na bola. Ela passou à direita do Fly Smile. Só tiro de meta que favorece a equipe do Icasa. 0-0, informou Óticas, veja bem. Em nome de Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. O Icasa tenta a jogada da peça ofensiva. Levantamento feito na grande área. Antecipação da zaga. O árbitro já paralisa. Marca falta. Uma falta boa, uma falta perigosa na peça ofensiva a favor do time do Verdão do Cariri, em Aloysio Vilar. É verdade. Núbio Flávio foi derrubado por ali, viu? Marco Valério ficou caído e falta para a equipe do Icasa. Quase ali um pênalti, né? Mas foi próximo da linha. Já vai se aproximando para a cobrança. O camisa 2, Rony. É o Rony que marcou um golaço na vitória do último domingo diante do time do Crato. Tudo isso com 2 minutos jogados. Primeiro tempo de jogo, estádio Almeidão em João Pessoa. Você ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento Novo Rio Veículos. Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens. É falta boa para o time do Verdão do Cariri. O goleiro Rafael Ilha vai ali organizando bem o seu sistema defensivo. 4 jogadores na formação da barreira do time paraibano. Favorece, portanto, ao time do Icasa, o Verdão do Cariri, com esta grande oportunidade no começo da partida. Goleirão Rafael ali, mais uma vez, orienta. Vai o Rony para a cobrança desta falta. Autorizado, partiu para a cobrança. Rafael William para fazer a defesa pelo time do São Paulo. Catou bem firme o goleiro do time paraibano. Bem, Aloysio. O Rony cobrou bem e a bola foi lá na esquerda e o Rafael foi lá buscar. Só reposição de bola para a equipe do São Paulo Cristal, segue 0-0, informou Engazeiras Construções. Aqui, Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando para o torcedor, como a gente já vem falando nos programas esportivos aqui da Vale FM, em caso de vitória, o Icasa de forma antecipada, com 2 rodadas de antecipação, já garante a classificação para a próxima fase, pelo menos na 4ª colocação. Claro que o Verdão do Cariri vai tentar uma posição ainda melhor dentro da competição. A bola pelo meio, trabalha a jogada outra vez o time de casa tentando sair aqui pela direita, recebeu falta o Jairinho, o árbitro da partida paralisa, marca falta em favor do time do Icasa aqui no campo de defesa, ou deu apenas o lateral pro Verdão do Cariri. Tudo isso na marca de 4 minutos jogados, primeiro tempo de jogo, 4 minutos da primeira etapa, placar de 0 pro time do São Paulo, 0 também para o Icasa. Você ligado no time Timaço da Vale FM, lateral pro Verdão do Cariri, sem muita pressa, Rony para a cobrança, ali bem na linha divisória do gramado, recomposição defensiva do time de casa, a bola vem tocada pelo Mardo, entrega a bola pelo meio, solta a bola para César Sampaio, faz o lançamento pela ponta esquerda, recebe o lateral Bull, lá na ponta esquerda faz o passe, tocando bola para Denis, tentou devolver com Bull, corta bem a zaga do time do São Paulo, volta a bola pela direita, toque ali do zagueiro do time paraibano, a bola sai, lateral campo de ataque pro Verdão do Cariri. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender, eu disse, Farmácias Fernandes conosco também. E Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Zagueirão Léo Alves movimenta a bola pelo time de casa, faz o lance pela canhota, insiste, bola com Denis, volta a bola pelo meio, tentou César Sampaio, vem tirando bem a defesa, o Guilherme toca a bola pela linha lateral, lateral pro Icasa, lá pelo setor canhoto, campo de ataque já cobrado, lateral, vem outra vez o time de casa para a peça ofensiva, toca a bola mais atrás do César Sampaio, o Icasa começa tudo de novo aqui no campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Aqui do Timaço da Vale FM, 4 da tarde, 6 minutos, 16 horas e 6 minutos. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos o Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Brasileirão da Série D.
Confirmando para você no Timaço da Vale FM, 6 minutos do primeiro tempo, 6 minutos da primeira etapa. Estádio Almeidão em João Pessoa. No placar do Cariri da Sorte, 0 para o São Paulo, 0 também para o Icasa. Jogando pelo empate, o Ceará enfrenta time boliviano logo mais à noite na Arena Castelão pela Copa Sul-Americana. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Obrigado, torcedor, pela companhia no Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. E lembrando que o torcedor pode participar da transmissão da Vale FM mandando sua mensagem de áudio no telefone 988199999, é o WhatsApp da Vale FM. Mande sua mensagem de áudio, diga de onde você está ouvindo a nossa transmissão, arrisca aí o placar do jogo, interaja conosco aqui na Vale FM. Já temos 7 minutos de partida. Bola pelo alto, pelo setor do meio campo, tentou o Mar, uma bola vai sobrando com Léo Alves, briga pela posse de bola, melhor para o time do São Paulo. A batida de longe ali do jogador Cláudio, não pegou muito bem na bola, só tiro de meta para a equipe do Icasa, Luísio. Vacilo ali da zaga do Icasa, o Cláudio, centroavante da equipe do São Paulo, aproveitou a oportunidade, mas mandou fraquinho, pegou mal na bola, ela passou à esquerda do Flaismar, é só tiro de meta que favorece a equipe do Icasa. 0-0 o placar do jogo, informou Alfa Vidros Vidraçaria. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 0 para o time do São Paulo, 0 também para o Icasa. Você ligado no Timaço da Vale FM. Hoje, excepcionalmente, programa do Henrique Vidal, um pouquinho mais curto. Não teremos o programa Vale a Pena Sentir Saudades do J. Rodrigues. Programas que retornam na programação da Vale FM amanhã à tarde aqui na 99,9. O Icasa tenta tirar a bola do campo de defesa, a bola vai sobrando com Jairinho, brigou por ela, entrega a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada com Guidio, recebeu falta, o árbitro paralisa, ante a chegada do Eric, está marcada a falta boa para o time do Icasa no campo de defesa. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento dos produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, e também massa para pastel Tasquinha, churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, Ingazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Tentativa do gol pela canhota, interceptação de jogada, ganha bem ali o jogador camisa 8, Gustavo, tentou o lance pela direita, agora acaba ali recebendo a falta, o árbitro paralisa, marca em favor do time paraibano, o time do São Paulo Cristal. Ó, meu querido JF, em caso de vitória do time do Icasa, além de sacramentar a sua classificação, o Icasa alcançaria alguma outra posição, subiria na tabela de classificação, JF? Empata em número de pontos com o Souza, que é o segundo colocado com 23 pontos. Em número de vitórias com 7 gols, o Souza tem um saldo positivo de 3 gols. O Icasa hoje tem 1 de saldo. Resta saber qual seria o placar favorável ao Verdão do Cariri. É, o time do Icasa que tenta se classificar como primeiro, tá um pouco difícil, porque o Retrô tá muito bem na frente, mas tenta pelo menos como segundo colocado. Aqui vem o toque, o cruzamento, bola na grande área, de cabeça e o gol! Gol do São Paulo Cristal! É, meus amigos, o time do São Paulo Cristal saiu na frente, jogada rápida pela direita. Aos 9 minutos do primeiro tempo, cruzamento na grande área, Juninho de cabeça, colocou lá dentro. Não deu para o goleirão Flaismar do time do Icasa. O representante paraibano sai na frente. Juninho é o nome dele, camisa número 11, de cabeça, colocou lá dentro, mudando o placar do
no estádio Almeidão, em João Pessoa. Agora pelo Campeonato Brasileiro Série D, 1 para o São Paulo Cristal, 0 para o Icasa, Luísio. A vida ficou difícil para o Verdão do Cariri. Logo nos primeiros minutos, leva o primeiro gol da partida. Juninho, com a camisa 11, marca o primeiro da equipe do São Paulo Cristal, após jogada rápida pela direita. Agora o São Paulo Cristal tem 1 e Icasa não tem nada. Agendinha do futebol show do Timaço da Vale FM. O time paraibano sai na frente, hein, JF? 11º gol que marca o São Paulo Cristal na Série D. Esse é o 12º que toma o Icasa. O time do São Paulo Cristal faz gol no gramado. Demontier comenta na Vale FM. O Verdão sofre o primeiro gol, hein, Demontier? Incrível como o time do São Paulo gostou daquele lado direito, viu? Toda a insistência dele ali para cima do Bull. Tanto que o gol acabou saindo exatamente numa jogada trabalhada naquele setor. É impressionante como eles conseguem trocar de passes naquela região do campo e evoluir bem por ali. Por isso que o Leandro Campos ele precisa ter muito cuidado naquele setor. Você vê, depois da marcação do gol pelo Juninho, o São Paulo Cristal já esteve por lá novamente, tentando, numa jogada com uma evolução muito clara, com muita facilidade, novamente por aquele setor. Ou seja, São Paulo está na obrigação do resultado, porque ele joga, Marco, praticamente uma cartada decisiva hoje, por isso que correu atrás e conseguiu, ainda no comecinho da partida, o primeiro gol. O time do Icasa vai tentar a marcação do gol de empate. Agora tem falta pela direita para a cobrança. Rony prepara-se para a cobrança. O artilheiro do Verdão no final de semana com golaço no jogo contra o Crato. Vai levantar a bola da grande área. Capricha aí, Rony. 1-0 para o São Paulo do placar. Levantamento feito para a boca do gol. Corta bem a zaga do time do São Paulo Cristal. A bola sai fora da grande área. Vem sobrando com Jairinho. Toca a bola do campo de ataque ainda para Bull. O camisa meia dúzia de longe recua para o goleiro Flaismar. E o torcedor do Verdão participa da transmissão da Vale FM através do nosso WhatsApp 988199999. Fala, torcedor! Olá, Marco Valério, muito boa tarde. Bora, Verdão, buscar essa classificação. O Icasa vai ganhar de 2-0. Marco Valério, boa tarde, João Filho. Valeu, meu irmão, obrigado pela participação. 2-0 não dá mais, mas 2-1 seria um ótimo resultado. Vamos aguardar por isso. O Icasa vai tocando bola com César Sampaio, entrega a bola mais atrás para o zagueirão Marlon, camisa número 4. 1-0 vence o time do São Paulo. Você acompanha Futebol Show do Timaço da Vale. Oferecimento Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Também para a Ótica Veja Bem você também. Na Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro, ao lado da Praça Padre Cícero. Novamente o time de casa com posse de bola, 13 minutos e 30 cravados, etapa primeira de jogo, estádio Almeidão, em João Pessoa. Campeonato Brasileiro Série D, você ligado no Timaço da Vale. Lançamento feito na canhota, recebeu o jogador que é Jairinho, dominou, este é o Denis, camisa 11, cruzamento, tocou na defesa, vai ser tiro de meta ou escanteio. Tá dando só tiro de meta, né, Aloysio? Só tiro de meta. O juiz entendeu ali que o Denis saiu com bola e tudo, apenas tiro de meta. Favorece a equipe do São Paulo Cristal, que vai vencer o Verdão por 1-0. Informação para a Ramagem Couros. Lembrando que logo após a transmissão de casa contra o time do São Paulo Cristal, tem programa Vale Esportes com a turma do Timaço da Vale FM. Hoje, confirmada a presença do nosso querido Wilton Bezerra, comentarista do Sistema Verdes Mares de Comunicação, que vem aqui para lançar aí um livro de sua autoria. Vai ser bem bacana. Logo mais às 18h05 no Vale Esportes. Aqui desce o Icasa. Levantamento que seria para o Leandro. Corta bem a zaga do time do São Paulo Cristal. A bola volta pelo meio aqui no campo de defesa. Agora vai sobrando com o goleirão Flaismar. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Madeireira Beira Rio. O lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbária. Também para Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos.
4 da tarde, 16 minutos, 4:16 aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Série D do Campeonato Brasileiro. Estádio Almeidão em João Pessoa, 15 minutos da primeira etapa, 15 do primeiro tempo, no placar do Cariri da Sorte, que tem um apartamento mais um Fiat Mobi no prêmio principal do próximo domingo, 1 para o São Paulo Cristal, 0 para o Icasa. Hoje à noite pela Taça Libertadores, o Flamengo enfrenta o Tolima da Colômbia no Maracanã. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento Unimed Cariri. Cuidar de você é o que nos move. Tem lateral, time do Icasa na peça ofensiva para a cobrança. Rony vai movimentar, vai cobrar um arremesso lateral pelo time do Icasa. Marcação cerrada ali da defesa do time do São Paulo. Ele toca curtinho e entrega a bola para o jogador que é o Jairinho. Volta para Rony pela ponta direita. Vem outra vez cortando a zaga. Bota mais uma vez a bola pela linha lateral. É novo lateral agora mais pertinho da bandeirinha, escanteio. Só que o Rony vai mais uma vez para a cobrança. Movimenta, toca a bola pelo meio, solta a bola para César Sampaio. Vira o jogo pela ponta esquerda. Lança lá na canhota. Seria pro Bull, não teve domínio. A bola sai, é lateral pro time do São Paulo no campo de defesa. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Conosco também Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular é com a Fox. Lojas em Juazeiro, Crato também, no Cariri Garden Shopping. Aqui o time de casa vem retomando a bola do campo de defesa com o zagueirão Léo Alves. Recomposição de jogada no campo defensivo. Goleirão Flaismar volta a bola para Léo. Vai avançando, leva o time de casa para o ataque. Ao lado dele tem o César Sampaio. Prefere o passe na frente, buscando a chegada do Jairinho. Perde a posse de bola. Vem a bola pelo meio, domina a bola. Camisa de número 8, que é o Gustavo. Vai tocando bola pelo time do São Paulo. Lança a bola na linha divisória do gramado. Agora com o Guilherme. Toca a bola mais atrás. Entrega a bola para Pedro. Zagueirão, camisa número 3 do time do São Paulo. Já vira o jogo. Toca a bola da peça ofensiva. Tentativa de jogada com o autor do gol. Juninho, muito forte o lançamento. Aí só tiro de meta pro Verdão, hein, Aloysio? Pois é, Marco. E o zagueirão da equipe do Icasa só acompanhou a jogada. É só tiro de meta pro Verdão do Cariri, que vai sendo derrotado por 1-0 para o São Paulo. 1-0, informação para Gênesis Solar. Conosco também Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, do bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Centro Universitário Leão Sampaio. Inscrições abertas para o vestibular 2022.2 da Unileão. 18 minutos do primeiro tempo, placar de 1 para o São Paulo, Icasa 0. Campeonato Brasileiro Série D. Você ligado no Timaço da Vale FM. Vem outra vez a bola pelo meio, toca a bola César Sampaio, solta a bola, entrega ali pro Leandro, perde a posse de bola, recuperação do time do São Paulo. Boa jogada ali pelo meio, agora com camisa de número 8, Gustavo. Ele que organiza as principais jogadas do time paraibano. Recomposição de jogada, o Icasa retoma a bola com César Sampaio, começa tudo de novo, Verdão aqui no campo de defesa. Já já eu quero uma opinião de Demonte Tenório. Daqui a pouco também o torcedor participando conosco. Mande seu áudio para 98819-9999. A bola vem tocada pelo Cláudio, pelo time do São Paulo. Toca a bola do campo de defesa, dá chutão pra frente agora. O zagueiro que é o Pedro lança a bola aqui pelo setor canhoto agora. Quem recebe é o zagueirão Tomás, que de longe faz o recuo pro goleiro Rafael William, do time do São Paulo, que vence por 1-0. Outra vez a bola tocada no campo de defesa, vem recebendo Pablo, movimenta, toca a bola, novamente vai recebendo no grande círculo central, entrega a bola pro jogador que é o Cláudio. O árbitro ali manda seguir o lance, levou vantagem. O time do São Paulo que toca a bola no setor de meia cancha. Atenção, torcedor, obrigado pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Em nome também de Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Bola tocada para o ataque pelo time paraibano. Volta pelo meio, a bola trabalhada, reposição de jogada do time de casa, recebe bola. Ali o Denis reclama na chegada do Davi Azevedo e eles trocam ali algumas amabilidades, meu querido Aloysio Vilar. É mais ou menos por aí, algumas carícias, né, Marco Valério? Mas a falta foi marcada em favor da equipe do Icasa, aqui no seu campo de defesa, na bola, o zagueiro Léo. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículo.
4 da tarde, 22 minutos aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Estádio Almeidão em João Pessoa, 20 minutos do primeiro tempo. No placar de Cariri da Sorte, 1 para o time do São Paulo Cristal e Casa 0. Novo Horizontino e Brusque jogam hoje à noite também pela Série D do Campeonato Brasileiro. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Futebol Show do Timaço, oferecimento Unimed. Cariri tem escanteio para o Bicasa. Rony para a cobrança. Vai levantar a bola da grande área. O Verdão tenta a marcação do seu gol de empate, autorizado pelo árbitro do jogo. Ele toca a bola mais atrás. Jogada ensaiada. Vem Bull para tentar o cruzamento. Tocou ali na defesa. No Cláudio, que é o camisa 9, auxiliando o sistema defensivo. O árbitro ali marca, portanto, lateral em favor do time de casa. O próprio Bull para a cobrança. E Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Conosco também Cariri da Sorte. Domingo no prêmio principal, um apartamento, mais um Fiat Mobi 0 km. Levantamento feito pela direita, trabalha, jogada outra vez o time de casa. A bola vem dominada agora com o zagueirão Léo Alves, que de longe, recua para o goleirão Flaismar. Deixa eu ouvir agora a opinião de Demontier Tenório, porque o Icasa está tentando a marcação do gol de empate agora, Demontier. Evoluiu um pouco mais na sua marcação. Mas o dono da bola ainda é o São Paulo, no que pese ter feito apenas o gol. Fica ciscando para lá e para cá, o time do Icasa dá espaços, mas o problema maior do time alviverde nesse momento é a lentidão, sabe? O São Paulo trata de marcar muito bem e tem a posse de bola, mas é assim, no sentido de evitar qualquer tipo de surpresa. Mas, de qualquer maneira, o Icasa evoluiu um pouco nos últimos momentos da partida. Opinião de Demontier Tenório da Vale FM. Vem o time do Verdão para o câmera-ataque. Boa jogada, tentou por ali o Jairinho. Vem tirando a defesa. Pablo vem para cortar a bola pelo time do São Paulo. Já toca a bola pelo meio. Tentativa de jogada com Isaías. Explodiu ali o chutão para o ataque. Só que ali tem mais gente de verde. Domina agora ali o jogador Rony. Ante a marcação do Claudio Juninho. Camisa de número 11. O recuo para o goleiro Flaismar. O torcedor participa aqui na transmissão da Vale FM pelo 988199999. Boa tarde, Marco Valério. Tião aqui de Paporanga, Ceará. Na torcida pelo Icasa. Icasa 2-1 São Paulo Cristal. Valeu, Tião! Obrigado pela participação aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Oferecimento da Comercial ZM, suba concessionária Steel. E continua a grande promoção de motosserras Steel para você na Comercial ZM. Máquinas, ferramentas, EPIs, você já sabe, é na Comercial ZM. O Icasa vem outra vez para o ataque, lançamento feito na canhota, bola para o jogador que é o Jairinho, domina, tenta achar espaço para o cruzamento. Ele toca a bola mais atrás, começa tudo de novo com Bull. Lateral, camisa número 6, entregando bola pelo meio. Quem recebe agora é o zagueirão Léo Alves, curtindo uma de meia. Lança a bola pela ponta direita para Rony. Vem a marcação do jogador que é o Davi Azevedo. Ele aprende a jogada pelo time de casa, tenta achar espaço, está todo fechadinho. O time paraibano que vence pelo placar de 1-0. Tudo isso na marca de 24 minutos. Primeiro tempo de partida, 24 da primeira etapa. 1 para o time do São Paulo, Icasa 0. Vem outra vez o Verdão tentando pelo setor canhoto com boa, entrega a bola pelo meio, deixa para César Sampaio, movimenta a bola pelo time do Icasa. O Verdão do Cariri vem para o ataque, boa bola para Rony, tenta achar o espaço, cruzou para a boca do gol na entrada da grande área, tentou Leandro, cortou a zaga, a bola volta outra vez pelo meio, volta em favor do time do Icasa. O Verdão é dominante, pelo menos com a posse de bola, tá faltando a conclusão, o arremate ao gol do Rafael William. E é claro, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento Daniel Victor, o seu corretor de imóveis, porque na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, a melhor opção é o Daniel Victor. Ligue para 99615-1864. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 16h27 aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D.
25 minutos, estádio Almeidão. Primeiro tempo de partida na capital paraibana. No placar do Cariri da Sorte, 1 pro São Paulo e casa 0. Hoje, pela Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño do Paraguai no seu estádio em São Paulo. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando que logo mais às 18 horas e 5 minutos tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Oferecimento Unimed Cariri. Aqui tem lateral para o time do São Paulo, aliás, uma falta ali pertinho da linha lateral, não tem pressa nenhuma ali. O jogador camisa 2, Eric, para a cobrança, e ele já toca a bola atrás, entregando bola para o zagueiro Tomás, camisa número 4, avança, cruza a linha, querido gramado, entrega a bola pelo meio, deixa a bola dominada com Guilherme, volta mais atrás agora, recebeu Gustavo pelo time do São Paulo, faz o passe, entrega a bola pela ponta direita, buscando a chegada do Eric, antecipação do Bull, ganha bem o habilidoso lateral do Micasa, vai ganhar arremesso lateral lá do outro lado, em favor do time do Verdão do Cariri. Aqui timaço da Vale FM, oferecimento Dourado Joias, joias e kit joias, para você ganhar dinheiro. WhatsApp 999933031. Conosco também Alfa Vidros Vidraçaria, no bairro Lagoa Seca, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação com a Alfa Vidros Vidraçaria. Bola tocada pelo time do São Paulo aqui no campo de defesa, 27 minutos do primeiro tempo, placar de 1-0. O Micasa perde, tocou ali o Tomás, diante da presença do número Flávio, então é lateral para o time alviverde juazeirense pela direita, para a cobrança o Rony, camisa de número 2, ele cobra aqui tudo pelo setor direito no time alviverde, Denis também nas proximidades, ele faz o passe para Guidio, volta a bola pela ponta direita, tentou a jogada ali, o jogador do Icasa, o Rony perde a posse de bola, Guidio na recuperação, mas o árbitro viu o quê? Um toque de mão ali do jogador do Icasa, é isso, Aloysio? Pelo menos foi isso que deu a entender, viu, Marco? Ele marcou, portanto, falta para a equipe do São Paulo Cristal, aqui em seu campo de defesa, lado esquerdo. Aproveitar aqui para mandar um abraço para o grande locutor Vinícius Santos, está lá no Crato, também para o nosso amigo Adson Rodrigo, ligados aqui no Timaço. Dupla boa essa e muito talentosa, acompanhando também a transmissão, torcendo pelo time do Icasa. Um abraço para os amigos do Quintal Cariri. Hoje tem a quarta diferente com música ao vivo, vários artistas da região no Quintal Cariri. Avenida Castelo Branco, sabor e diversão. A partir das 8 da noite, ainda pode ver o futebol lá, tomando a sua geladinha no Quintal Cariri. Fala aí, JF! Lembrando também que estamos ao vivo pelo nosso canal da Vale FM no YouTube, o canal da Rádio Vale, o torcedor interagir conosco, ativar o sininho, as notificações, para ficar curtindo também a gente por lá, tá bom? Tá legal, segue a gente lá, né? Você inscreve-se no canal Rádio Vale FM 99 Oficial, também no YouTube, você ouve o áudio do jogo do Icasa contra o time do São Paulo. Por enquanto o Verdão vai perdendo, mas tem muito jogo pela frente. Bola tocada pela ponta direita, trabalha a jogada, Eric levantou na área, sai do gol, Flaismar para fazer a defesa. Demontier Tenório, quase 30 minutos. Time do Verdão tenta, mas não consegue criar boas chances, não é, Demontier? Está muito claro nesse jogo que o time do São Paulo é como se tivesse encontrado aquilo que queria. Achou um gol cedo, aos 9 minutos, mas aí recuou, sabe? Após o gol ainda tentou uma vezinha, mas veio quase que por completo para o seu campo de defesa. O Icasa tem uma presença muito mais efetiva ali adiante, já avançou a equipe em demasia, mas não consegue assim a melhor construção. Naturalmente que em decorrência da boa marcação e essa preocupação excessiva em tentar barrar o time alviverde, que evoluiu bastante, melhorou consideravelmente, Marcos. Opinião de Demontier Tenório, aqui do nosso timaço da Vale FM. 1-0, Verdão do Cariri perde, mas é claro, tem muito jogo pela frente, mas está na hora de marcar o seu gol de empate, Verdão do Cariri. Estamos aqui na torcida e o torcedor também conosco aqui, interagindo na transmissão do timaço da Vale FM. Bora pra cima deles, Verdão. Vamos ganhar uma coisa desse jogo aí 2-1. Que aqui é o João Veridiano, torcedor do Icasa, e completando hoje
41 anos e vai ser meu presente que casa vai dar. Valeu, João. Parabéns, meu amigo. Parabéns, João Veridiano. E tomara que você comemore o seu aniversário com a vitória do Verdão do Cariri. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento também da Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Gênesis Solar é a solução. Ligue e fale com Luciano Carvalho, 981237956. 1-0 vence o time do São Paulo, mas o Verdão vai tentando, vai fustigando. Bola da grande área, cruzamento, tirou a zaga com o Eric, a bola vai sobrando do outro lado para Bull. O bom lateral do time do Verdão tenta achar o espaço para o cruzamento, bateu, explodiu ali na zaga. A bola vai sobrando pelo meio, o Pablo é quem resolve agora, domina a bola pelo meio, lançamento, tenta o contra-golpe, bola para Juninho, ele é rápido, este é o Isaías, domina, vem a marcação da zaga do Verdão. A bola vem tocada agora na entrada da grande área, tentou a jogada, brigou por ela, camisa de número 18, Guilherme, volta a bola pelo meio, entrega a bola para Gustavo. Vem a marcação ali do Núbio Flávio, o árbitro parou para marcar a falta em favor do time do Verdão, Manubísio. Isso, falta em cima do Núbio Flávio, ali no campo de defesa da equipe casiana. Falta para o Verdão, que vai ser derrotado por 1-0 para a equipe do São Paulo. Informação para a Arena Dom Vicente. Tudo isso na marca de 31 minutos e 30 cravados. Etapa primeira de jogo, 31 do primeiro tempo. Placar de 1 para o time do São Paulo, 0 para o Bicasa. Alô, Rubens, que é taxista do Cariri Shopping. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Você aí, motorista de aplicativo também, você está no carro ouvindo a transmissão da Vale FM, obrigado pela audiência. O Bicasa vem outra vez para o campo de ataque, tentou ali o Leandro, vem rasgando, tirando a zaga do time do São Paulo. A bola sobra agora no campo de defesa com Léo Alves, entrega a bola pela ponta direita, Rony domina, leva o time de casa para a peça ofensiva. O Verdão do Cariri que perde pelo placar de 1-0. Aqui na Vale FM você fica sabendo de tudo. Oferecimento Arena Dom Vicente, Futebol Society, vôlei, bar e petiscaria, escolinha de futebol para crianças a partir de 5 anos, na Arena Dom Vicente, ali da rua Vereador Luiz Dantas, no caminho do Oásis. 33 minutos, primeiro tempo de partida, 1 pro time do São Paulo, 0 pro Icasa. O Verdão do Cariri vai perdendo o jogo, mas tá tentando, tá lutando, tá buscando a marcação do gol de empate. Levantamento feito para Eric, aqui pela ponta direita pelo time do São Paulo. A bola sai, lateral no campo de defesa, em favor do Verdão do Cariri. Já cobrado o arremesso lateral. A bola vem disputada aqui no sistema defensivo. Quem retoma a bola é o Icasa com o zagueiro Léo Alves. Ele que já marcou gols no campeonato também. A bola vem tocada mais atrás para Marlon. Vira o jogo, toca a bola pela ponta esquerda. Lateral, Bull domina. Volta a bola para Marlon. Marlon mais atrás, entregando para o goleiro Flaismar. É o time do Icasa, buscando a vitória para conseguir a classificação antecipada. Verdão do Cariri que volta a campo no próximo sábado à tarde na Arena Romeirão contra o time do Afogados do estado do Pernambuco. E é claro, o Verdão vai tentar mais uma vitória. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Alô, galera do Espaço Verde, meu amigo Jackson, dona Marilene, toda a turma aí acompanhando a transmissão da Vale. Adiantou demais o jogador do Icasa ali, me pareceu o Bull Alubísio, só tiro de meta para o time do São Paulo. Ele mesmo, era o Bull que tentava evoluir uma jogada ali pelo lado esquerdo, acabou adiantando demais, a bola foi para fora, é só tiro de meta para a equipe do São Paulo, que vai vencer o Verdão por 1-0. Informação para Cariri da Sorte, toda semana no Festival de Prêmios. E a gente percebeu a mudança no time do Icasa com 4 atacantes nesta escalação de hoje. Daqui a pouco eu quero saber do Demontier Tenório se essa história dos 4 atacantes estão funcionando ou se tem atacante de mais e armador de menos nesse time do Icasa. Já a opinião de Demontier Tenório. Aqui o time do São Paulo tenta no contragolpe, levantamento para a grande área ali, a bola vai sobrando agora, goleirão Flaismar do Icasa faz a defesa. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, lembrando o nosso canal no YouTube, você também pode acompanhar o áudio do jogo no YouTube, no canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale para Novo Rio Veículo.
4 da tarde, 37 minutos aqui no Timaço da Vale FM, 4h37. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Confirmando para você agora, 35 minutos, 35 da primeira etapa. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM, eu confirmo para você, 1 para o time do São Paulo Cristal, 0 para o Icasa. Fortaleza está na Argentina, onde amanhã vai em busca da classificação contra o Estudiantes pela Taça Libertadores. A informação para a Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos aqui pela Vale FM. Para você ligado na 99,9, placar de 1-0. Perde o time do Icasa. Em nome de produtos de limpeza Multilar, alta qualidade e rendimento, detergentes, lava-roupas, desinfetantes, produtos de limpeza Multilar. O torcedor está conosco no som da Vale FM. Fala, torcedor. Daniel aqui, bora em casa, time bom, Verdão. Bora pra cima desse São Paulo, Verdão. O Verdão tem que ir pra cima, né? Tem que tentar realmente buscar aí a vitória, tem que tentar primeiro chegar no empate. E essa história dos 4 atacantes, né, Monti? Passa a ideia que está existindo um conflito de tarefa, de atribuição. O Núbio Flávio, ele tá, vez por outra, vindo buscar a bola bem aqui atrás, como se não tivesse alguém que pudesse encostar, chegar com essa bola, dentro de uma contribuição melhor do próprio meio campo ali. Ele já vi, inclusive, essa falta sofrida aqui foi o Núbio Flávio, buscando a bola bem atrás. Quer dizer, com essa formação, passou a ideia de que o Icasa seria algo assim bem mais efetivo, e o é. Ele tem a posse de bola, ele domina o jogo, mas assim, não chegou a construir uma só jogada de perigo, né? Então, o Leandro meio perdidão ali na frente. O Icasa não consegue jogar pelos flancos, que poderia fazê-lo. Tem o Jairinho, que é um jogador habilidoso, o próprio Denis escapando aqui pelo outro lado. Mas assim, a marcação, o rigor, o excesso, né, de vigília do time do São Paulo é que consegue impedir, barrar as investidas do Icasa. Opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale FM, 38 minutos do primeiro tempo. O Icasa perde pelo placar de 1-0. Lateral para o Alviverde Juazeirense, lá pela canhota, para a cobrança, o lateral Bull. Você acompanha todos os detalhes aqui no nosso Timaço da Vale FM. Pessoal do comércio da Grande Juazeiro do Norte também, obrigado pela companhia. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Conosco também, Ótica, veja bem você também. A Rua do Cruzeiro, 185. Quanta demora, rapaz, para a cobrança de uma arremesso lateral? Me parece ali um problema com o lateral esquerdo do time do Verdão. Já cobrado o lateral. Fala, JF. Abraço aqui o nosso querido companheiro, radialista, apresentador de TV, Ronaldo Costa. Tá escutando a gente agora. Grande abraço Doutor pra Ronaldo ele. Costa, rapaz. Doutor Psicólogo. Ronaldo. Qualquer coisa, você dá uma passadinha para bater um papo com o Ronaldo Costa. E voltou a atender também, já está realizando atendimentos. Muito bem. É um homem de muitas funções, o nosso querido Ronaldo certo, Costa. meu querido JF. Um abraço, então, pro querido amigo Ronaldo Costa. Aqui o time do São Paulo tenta a batida de longe, para muito longe, hein? Tentou fazer um gol a la Pelé, o jogador camisa 8 do time do São Paulo Cristal, Gustavo, mas o chute saiu torto, só tiro de meta em favor do time do Icasa. Torcedor participa através do 988199999.
Bom, não deu certo, né? Não deu certo, torcedor. Prepara aí com carinho, meu querido JF, para que o torcedor também tenha voz aqui no nosso timaço da Vale FM. Em nome de Churrascaria Bom de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. O Bicasa tem falta. Com 40 minutos do primeiro tempo, já estamos nos encaminhando para a reta final da primeira etapa. O time do Verdão do Cariri tem falta. Vai ali Rony para cobrança. Será que ele acerta outro chutaço daquele, hein, Aloysio? Eu acho que daí é melhor não arriscar, viu, Marco? Eu acho que de fato ele vai aí no cruzamento, viu? Levantamento vai ser feito na grande área, jogada ensaiada, cruzamento para a boca do gol, tira uma zaga com Tomás, bate pro gol, Marlon bateu na defesa. Jogador do Icasa ficou pedindo ali um toque, o árbitro manda seguir o lance, lateral pro time do Verdão do Cariri. Aliás, Aloysio, saiu uma determinação agora da CBF que a partir da próxima fase teremos VAR, ou seja, árbitro de vídeo nos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí eu tenho certeza que muitas dúvidas poderão ser tiradas a partir da implantação do VAR também aí na quarta divisão. Não sei se você vai lembrar, né, Marco, de um jogo passado em que o Icasa reclamava que a bola havia entrado após um toque do Leandro Cearense. Aquela bola não entrou, pelo menos nas imagens que a gente viu. E o VAR poderia ter solucionado aquilo ali em poucos segundos ou minutos, né? Porque a gente sabe também que tem aquela demora. Mas e vai dar uma seria confusão, mais democrático, né? Vai dar uma confusão esse VAR a partir do mata-mata que você nem imagina. Jogo parado para atendimento aqui a uma atleta do time do São Paulo Cristal. 42 minutos do primeiro tempo, placar de 1-0, vence o time da Paraíba, o time do São Paulo Cristal. Aqui Vale FM. Em nome de Atacom, material de construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Também para produtos Panebom, pão nosso e massa para pastel Tasquinha. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Eu disse Engazeiras Construções. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9. Vem outra vez o time de casa. Levantamento ali para a direita, seria para o Núbio Flávio. Não tem ali domínio, a bola vai escapulindo em favor do time do São Paulo, na saída de bola, lateral em favor do time de casa, vai Rony para a cobrança, tem pressa o lateral do Verdão do Cariri, tudo isso para você com 42:30, primeiro tempo de partida, 1-0, vence o time do São Paulo, o Icasa vai sendo derrotado fora de casa em João Pessoa, levantamento para Núbio Flávio pela direita, havia marcação agora dobrado no time do São Paulo, ele acaba ganhando aqui uma remesso lateral pelo setor direito, campo de ataque. Conosco Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, ferramentas, EPIs, você já sabe, é com a Comercial ZM. Levantamento na grande área, tentativa pelo alto, vem Jairinho brigando pelo time do Verdão, ele entrega a bola mais atrás, agora para o lateral, Bull, vem o touro do Verdão, ele tenta a jogada pela canhota, entrega mais atrás agora para César Sampaio, mais atrás ainda com Marlon, time de casa começa tudo de novo aqui no campo de defesa, bola com o zagueirão Léo Alves, com 43 minutos do primeiro tempo, primeira etapa de partida, o Icasa perde, levantamento na canhota, tentou o Bull, a bola sobra mais uma vez em favor do time de casa. Cruzamento para ninguém. Ficou fácil para o goleiro do São Paulo. Pois não, Demonte? Dá um alô aqui pro meu amigo Diaci, que é funcionário da Receita Federal. Ele está nesse momento tomando uma cerveja bem geladinha, um rádio em toda altura, lá no Brisa, que é do cunhado do Delta Sá, ali na Avenida Castelo Branco, um espetinho bom. E ouvindo o timaço, grande abraço ao Diaci da Receita Federal. Grande abraço, obrigado pela companhia. Também meu amigo Carlinhos da Eletrônica Rifla, o Gigi, que é, aliás, o Mário que é gerente da Gigi, um grande abraço também. Meu querido amigo professor Diego Arthur, grande pessoa humana também acompanhando a gente no timaço da Vale lá em Icó. Fala, João Filho. Um abraço pro querido amigo Gilvan de Cazuza, que garante aqui, ligou pra gente agora, jogador que, em caso virar o jogo, o atleta que fizer o gol da vitória, leva R$100. Tá certo, grande abraço, Gilvan também. Meu primo Lúcio Mascote, ligado no timaço da Vale. Bola tocada na entrada da grande área, vem cortando bem ali a zaga do time do São Paulo. Bota a bola para a linha, lateral para o Verdão. Sinalzão do timaço marcando.
Olha o Icasa chegando perigosamente, bola lançada na grande área, tirou uma defesa, a bola sobra com o goleiro Rafael William do São Paulo, numa boa chegada do Verdão aos 45 deste primeiro tempo, vem Aloysio. O Eric, lateral direito da equipe do São Paulo, achou que a bola ia sair, estava ali protegendo, mas o Núbio Flávio chegou, conquistou ali, mas infelizmente não conseguiu efetuar o gol de empate da equipe do Icasa, segue 1-0 para o São Paulo, informação para Alain Martelinho de Ouro. Manda aqui um grande abraço pro meu querido Marcos Fernandes, das farmácias Fernandes, ouvindo a gente lá em São Paulo, pelo aplicativo, pela internet, pelo nosso canal também no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Alô, meu amigo Marquinhos, um grande abraço. É pé quente, Marquinhos. Vai dar certo. Mais dois. Vamos até 47, não é assim, Aloysio? Isso mesmo, até 47. Bola tocada pelo Balto, vem outra vez o time de casa tentando, a bola sobra pelo meio com Guidio, faz o passe, entrega a bola do setor de meia direita, seria para o Denis. Algumas peças bem apagadas nesse primeiro tempo do time de casa, como Jairinho e Denis. Bola tocada pelo meio, vem o time do São Paulo, desce perigosamente a batida de longe para mais longe ainda. Não deu ali para ninguém, mas subiu um cartãozinho pro jogador do Icasa, hein, Aloysio? Isso, camisa 6, Bull, se pintou cartão, Madeireira, Beira-Rio na informação, cartão amarelo aí para o Bull, camisa 6 da equipe do Icasa. Lembrando que daqui a pouco tem o intervalo, show do nosso timaço da Vale FM, comentários de Demonte Ertenónio, em nome de Daniel Victor, seu corretor de imóveis. Quer comprar casa, comprar terreno, entra em contato aí com Daniel Victor, liga para 996 15 18 64, conosco também, Colégio Compasso, no bairro Tiradentes, traçando o melhor futuro para o seu filho. Fala aí, meu querido Aloysio. Detalhe é que esse foi o terceiro cartão do Bull, portanto ele está fora do jogo contra o Afogados. Jogo que será às 17 horas do próximo sábado na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Aqui já temos 47, vai sair para atendimento fora das 4 linhas, o jogador Juninho, autor do gol único da partida até agora. O São Paulo vence pelo placar de 1-0 diante do Verdão do Cariri. Informação para a Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região. Também para Espaço Verde, você de bem com a natureza. Alô, Vanderlei, da Arena Dom Vicente, está em Maragogi. Olha que chique, hein, Vanderlei? Obrigado pela companhia, lá nas Alagoas, acompanhando a transmissão do Timaço. Aqui vai terminar o primeiro tempo, 47 minutos e 30. Primeira etapa de partida, o Icasa perde pelo placar de 1-0. Tomara que tudo seja diferente para o segundo tempo. Bola com Léo Alves, o Icasa cruza a linha, que divide o gramado, lança a bola da peça ofensiva, toca a bola ali, seria para o jogador Denis, volta a bola pelo meio com Guidio, distribui jogada, toca a bola para César Sampaio, vem outra vez o Verdão, bola tocada para o Bull para sair, para terminar a primeira etapa, fim de papo no primeiro tempo, vitória do time paraibano, 1 para o São Paulo Cristal, 0 para o time do Verdão do Cariri. Tomara que no segundo tempo as coisas mudem, hein, Aloysio? Tomara, viu, Marco? Porque o São Paulo não fez mais que o gol nesse primeiro tempo, né? O Icasa teve toda a posse de bola, criou aí algumas oportunidades, mas o São Paulo, quando chegou, foi fatal, fez o golzinho ali no início, que até agora vai lhe dando essa vitória, que seria importantíssimo, né? O São Paulo que tá aí na briga ainda para chegar ali na 4ª posição, uma posição bem mais complicada que a do Icasa, enfim. Vamos torcer agora para que no segundo tempo o Verdão possa reverter essa vantagem. Valeu, Aloysio, a gente volta já para o segundo tempo de partida, porque agora eu passo a bola pro grande João Filho, que traz o nosso intervalo show. Fala, JF! Bom, intervalo de partida, por enquanto, 1 para o São Paulo Cristal, 0 para o time do Icasa. O São Paulo Cristal é o 6º colocado na tabela com 15 pontos. O Icasa permanece na 3ª posição com 20 pontos ganhos. Esse jogo, vale lembrar, é pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Um jogo atrasado. Um abraço mais uma vez para o querido Gilvan de Cazuza, que garante o jogador do Verdão. Icasa virando o jogo. O atleta que fizer o gol da vitória vai receber R$100 do nosso querido Gilvan de Cazuza. A gente vai fazer um intervalo, paradinha rápida. O Timaço volta daqui a pouco com muito mais para você. Fica por aí. Vale FM. Ele gravou clássicos definitivos da nossa música.
E ele emplacou sucessos que atravessaram gerações. E agora a gente vai juntar os dois num show imperdível. Dia 6 de agosto, no Clube dos Comerciários, para lembrar de nós, com Flávio Venturini e Biafra. Vendas iniciadas. Informações pelo 981112999. Apoio Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Agora você conta com uma clínica acessível perto de você. Minha gente, olha, consulta a partir de R$80. Clínico geral, cardiologista, dermatologista, ginecologista, psicólogo e muito mais. Chegou o Dr. Med, a rede de clínicas que mais cresce no Brasil. E agora tem no Crato, no centro da cidade. Na Rua Santos Dumont, 76. Telefone 21416246. WhatsApp 98198-6064. Dr. Med. Fala galera, aqui é o Henrique Vidal. Tô aqui para convidar você a se ligar no programa Let's Dance. Todo sábado, 7 da noite, aqui na Vale. Let's Dance. Let's Dance comigo, Henrique Vidal e J. Rodrigues. Oferecimento Termone Brasil, fruto de uma geração saudável. Frutas, legumes, há mais de 25 anos, vendendo saúde. Na Ceasa Barbalha. Central Car Service, seu carro limpo e higienizado. Na Rua Pio 10º 510, Salesianos, em Juazeiro do Norte. Central Car Service, seu carro novo de novo. Barril 0 Grau. Acabou sua cerveja gelada? Não se preocupe. Barril 0 Grau entrega na sua casa. Ligue 98885-4779. Não cobramos taxa de entrega. Let's Dance. Vale FM, na cobertura da Expocrato 2022. Oferecimento MA Financeira, dinheiro na hora. Ligue 3113-1862. Conheça Top Grill Steakhouse, um novo conceito em carnes no Cariri, Avenida Leão Sampaio. Casa do Eletricista Home Center, porque você merece o melhor. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários há mais de 10 anos, liderando o mercado. 3572-2373. Grupo Eluane Galvaroplastia. Brutos e folheados, peças brutas de joias e de banhos de semijoias com a melhor qualidade. Madeireira Beira Rio, madeiras em geral, direto do Pará. Cariri da Sorte, um festival de prêmios toda semana. Nagem, modernização e inovação. Nagem no Cariri Shopping. Confira o nosso site, nagem.com.br. Atenção marceneiros, a Fercomp estará reinaugurando sua loja em Crato. Siga @Fercomp Cariri. Ares Motos, a maior revenda de motos Honda do Nordeste. E Diniz Supermercados. No Diniz é super econômico. Vale FM. Primor apresenta Histórias Primorosas. Dona Maria, boleira de mão cheia, preparou um pé de moleque tão primoroso que em Caruaru deu muito o que falar. Criou uma festa na rua, deu bolo pra todo mundo, a cada ano só fazia aumentar. Veio gente de tudo quanto é canto provar essa receita que dá água na boca só de pensar. É claro que é do maior pé de moleque do mundo feito com primor, a história que eu acabei de contar. O São João é feito de histórias primorosas. Quem faz com amor, faz com primor. Olá pessoal, eu sou Jucimar Leite. Estou aqui para convidar você a se ligar em nosso programa, agora aos domingos, das 8 às 10 da manhã, aqui na Vale FM, ao lado do Matheus Ferreira. Música, informação, interação, prestação de serviço, oferecimento Supermercados Opção. As melhores ofertas todos os dias, café Petinho e leite Petinho, tradição pernambucana de geração para geração. Ótica Albano, as melhores grifes, as melhores armações, os melhores preços. Lojas em Juazeiro e Crato. Lojão Auto Center. Atendimento diferenciado para facilitar a sua vida. De segunda a sexta, das 7h30 às 20 horas e aos sábados, das 7h30 às 17h. Aero Espeto, a cerveja mais gelada do Cariri e o melhor espetinho. HG Indústria e Comércio, produzindo os chinelos Marana, Sandbel, Brisa e Beira-Mar. Frigorífico Boi de Ouro. Todo fim de semana
semana. Ofertas incríveis para você, para o seu churrasco. Rua Ladislau de Arruda Campos 700. Rede de postos 3R. 5 postos com os combustíveis da marca Petrobras com os melhores preços da gasolina no Cariri. E Rede Apago Saúde, cuidando melhor de você e da sua família. Magazine Padim tem qualidade comprovada, tem móveis e eletros pra sua casa, tem condições facilitadas, tem novidades, vem comprovar, brinquedos e utilidades do lar. Magazine Padim tem variedade, são 2 lojas pra sua comodidade. O nosso atendimento é personalizado, o nosso crediário é facilitado. Toma, melhor preço, toma qualidade. Magazine Padim, referência na cidade. Magazine Padim, 2 lojas para melhor atender você. Loja 1, Rua São Pedro 476, Centro Juazeiro do Norte. Loja 2, Avenida Coronel José Dantas 476, Centro de Missão Velha. Acesse nosso Instagram, Magazine_Padim. Você merece nossa qualidade. Magazine Padim. Vale FM. Ó, de volta aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Agora faltando 3 minutos para as 17 horas. Marcos dos Tambores. Valeu, Marcos. Um abraço para você, tá, querido? Muito obrigado pela audiência. O José Maurício também está escutando a gente. O Darival está em São Paulo, escutando pelo aplicativo radios.net. Valeu, Darival. Um grande abraço. Muito obrigado pela sintonia. Hora de opinião aqui no Timaço da Vale FM. Meu querido, meu amigo Francisco de Montier Tenório, uma formação bem ofensiva do Leandro Campos, 4 atacantes contra esse São Paulo Cristal, mas o jogo foi por intervalo, o São Paulo Cristal vencendo o de Montier por 1-0. E notar que o time do Icasa não deu um chute sequer a gol. Mesmo com 4 atacantes. Esse aqui é o detalhe principal da partida. E outro detalhe que eu coloco. 64% de posse de bola do time do Icasa. Quer dizer, ele colocou na roda o São Paulo, mas ele não foi competente no sentido de criar as oportunidades. Sim. Porque sequer uma chance real de gol esse time do Icasa teve. Quer dizer, não sei se seria o momento do Leandro Campos repensar o time para o segundo tempo, mas no mínimo ele vai ter que instruir dentro de uma configuração mais efetiva, porque, olha, sinceramente, o time do Icasa encontrou imensas dificuldades para romper esse bloqueio defensivo do São Paulo Cristal. Eu até disse aqui numa das minhas participações, João Filho, que o time do São Paulo encontrou um gol cedo. É assim, é aquela cara e diante de uma forma mais expressiva do time que joga por uma bola, né? Eu nunca vi uma coisa tão bem desenhada nesse contexto. Porque o São Paulo foi lá, encontrou, como se jogasse por aquela bola, fez o gol e se acovardou completamente. Você já ouviu falar de um termo, que eu usaria aqui, um termo bem popular? Qual, filho? Cozinhando galo. Já ouviu falar disso? Isso é bem novinho. Hoje, eles tratam de uma maneira diferente para conceituar melhor. Esse cozinhando galo, sobre o qual eu me refiro, é controlar o jogo. E é isso que o São Paulo está fazendo. Tentando controlar a partida. Administrando o resultado, né? Administrando. Ele foi lá, 9 minutos, uma jogada pela direita, porque ele viu que aquele poderia ser o melhor caminho, se estabeleceu por lá, em cima do Bull, uma jogada do Eric, uma bola alçada na área, o Juninho foi lá e colocou para dentro do gol, né? E ele ainda teve uma outra oportunidade por ali, e daí em diante ele se acovardou por completo. Verdade. Cedeu os espaços, deixou o Icasa avançar, passou a ideia em alguns momentos que ali não era algo assim impensado, não. Vamos tentar aqui matar no contra-ataque, ver se a gente organiza alguma coisa lá. Mas nem isso teve.
nem competência para isso, para tentar encaixar um contra-ataque, o São Paulo teve. Ele se entregou por completo. Fez 1-0 no placar, começou a fazer cera e um detalhe interessante. É como se tivesse o tempo todo olhando para o relógio, né? E esse tempo não passa. Em algumas situações, o time do Icasa passou a ideia de que foi para João Pessoa a pé, né? Uma coisa assim meio sem aquela vontade que a gente viu. No que pese, você não tem como comparar. Não é lá uma distância em termos de qualidade, mas esse time do São Paulo, em relação ao Crato, que veio jogar no Romeirão, bastante chamuscado, com apenas 5 pontos na competição, hoje já sem qualquer possibilidade, o próprio Globo também. O Icasa, olha, veja bem, tomou de 3 ainda sob o comando do Sidney, e ele foi encontrar 3 lá da frente, em cima do Crato. Mas veja o crescimento, por exemplo, desse time do Icasa. Ele não fez gols contra o América de Natal, tomou de 3-0. 0. Depois fez 1 contra o Retrô. Depois fez 2 contra o Souza. Depois fez 3 contra o Crato. Aí eu acho que o Leandro disse, botar um monte de atacante, que hoje é o dia de fazer 4. 0, 1, 2, 3. Ele disse, para fazer 4, eu vou botar 4 homens lá na frente. O Jairinho, o Denis, o Leandro, o Núbio, mas assim, um papel confuso. Aquele conflito de atribuição. Sim. O Leandro, ele não tinha uma conexão mais expressiva com o Núbio. Parece que havia uma preocupação até em cortar a linha de passe e não deixar a bola chegar para o Leandro, e o Leandro se entregou à solidão. Ficou muito isolado lá na frente. O Jairinho não é nem de longe aquele jogador ativo, que busca o caminho do gol, que vai para cima do adversário. Ele está a alguma certa distância em relação àquele jogador de uma atividade mais intensa. O Denis poderia até desempenhar um papel melhor, mas não fez. E o Núbio Flávio, que eu não sei, cria-se essa confusão de que quem seria o homem da criação no time do Icasa. Nem foi Leandro, nem foi Núbio, e não foi absolutamente ninguém, porque em termos de criatividade, sinceramente falando... Deixou muito a desejar, hein, Felipe? Muito a desejar. Eu acho, olha, esse crescimento, às vezes, ele cria situações assim, porque dá uma certa tranquilidade ao time do Icasa. Se é que o Icasa busca aí a possibilidade de terminar numa colocação boa, para lá no cruzamento ele ter a vantagem do segundo jogo dentro de casa. Quem não quer, né, João Filho? Quem não quer, filho, pelo amor de Deus. Mas assim, o Icasa sabe muito bem que, por exemplo, precisa de 3 pontos, tem 9 para disputar, e na última rodada ele pega, por exemplo, um Globo já desclassificado. Ele faz um outro jogo aqui, que é no próximo sábado, contra o time do Afogados. Tem também essa possibilidade. Mas, sinceramente falando, diante do Icasa que eu vi contra o Retrô, do Icasa que eu vi contra o Crato, guardando as devidas proporções, esse time aí não está nem de longe, né? Agora, você também, João Filho, tem que ter a responsabilidade de levar em consideração um aspecto. O São Paulo, dentro de seus domínios, e joga praticamente uma cartada decisiva. Podemos levar em conta até, entre aspas, dentro dos seus domínios, porque o São Paulo joga no estádio menor, né, Demotier? Que é em Cruz do Espírito Santo. Né? É próximo, né? É próximo de João Pessoa, é verdade. Né? Então, o São Paulo, que tem 12 pontos, ele está indo nesse momento a 15. Não sobe de posição, né? Não, ele fica 1 ponto atrás do Afogado. Então, o que é que acontece? Ele está jogando praticamente uma cartada decisiva e cumpriu o seu papel de jogar por uma bola no primeiro tempo. Vamos ver se o Icasa
reúne uma sorte melhor e se torna um time mais efetivo na etapa complementar. Valeu, então, Demontia Tenório. Demontia que permanece na nossa grande jornada esportiva. Vai começar o segundo tempo. Tá de volta ele, o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Tá legal, meu querido João Filho, ao lado do Demontier Tenório. Já tem bola rolando pro segundo tempo. 99,9 Marco Valério. Futebol show com muito mais emoção. Vamos pro segundo tempo e tomara que daqui pra frente tudo seja diferente. O Icasa consiga um empate, quem sabe até a virada diante do time do São Paulo Cristal. Deixa eu saber do Aloysio Vilar se teve alguma alteração ou no Icasa ou no time paraibano, Aloysio. Nenhuma mudança, Marco. As duas equipes voltam da mesma forma que terminaram o primeiro tempo. Tá legal, tem tiro de meta pro time do São Paulo que vence pelo placar de 1-0. Você confere tudo ligado no Timaço da Vale FM. Lembrando que sábado o Verdão volta a campo diante do time do Afogados. Transmissão da Vale FM a partir das 16h30. Fala, JF. Abraçar o nosso querido Isaac, o querido Isaac da Betolândia, o seu irmão, o pastor Saulo e o filho Davi, escutando a gente. Grande abraço. Turma boa acompanhando a gente. Grande Isaac, toda a família, obrigado pela companhia. Tá a fim de comer aquela pizza gostosa nesta quarta-feira, vendo futebol? Pizzaria do Val, hamburgueria e pizzaria do Val. Pedidos 98842-9514. Outra vez o time de casa vem para o ataque, tentou jogada na entrada da grande área, falta marcada. Jogo parado e por reclamação, cartão amarelo ali para o jogador do Icasa, é isso, Aloysio? E vai ser expulso o Bull, vai. Viu? Já tinha amarelo, camisa 6 da equipe do Icasa, expulso o Bull. Já estava, né, suspenso para o próximo jogo contra o Afogados, por conta do terceiro cartão, agora está expulso com segundos aí do segundo tempo, viu, Marco? É uma coisa profundamente lamentável e desnecessária. O Icasa com a bola no ataque, foi falta a favor do time do Icasa, e aí ele foi reclamar do árbitro da partida e acabou expulso. Quer dizer, o Icasa agora vai ter que jogar com apenas 10 jogadores. É um baita de um prejuízo, né, Aloysio? Com toda certeza. A equipe já estava em desvantagem no placar, agora também fica na desvantagem numérica ali com relação aos jogadores, né? E o Bu ainda tá se reclamando, né? Foi expulso, ainda tá reclamando, fica ali do banco, enfim. Mas aí falta pro Icasa, vai pra cobrança, Rony. E o pior de tudo, que eu não entendo, daqui a pouco o Demontier pode até me explicar melhor, o árbitro marcou a falta pro Icasa. Acho que ele queria um cartão, alguma coisa ainda, assim, Demontier. Um detalhe, o cara já estava amarelado, não era para ele se dar o direito de reclamar, que não deve ser em situação alguma, principalmente amarelado, viu? É verdade, Demontier Tenório conosco no Futebol Show do Timaço da Vale FM. 3 minutos do segundo tempo, placar de 1-0 contra. 1-0 perde o Icasa. Falta pro Verdão, Rony bate pelo alto, ela foi pra fora. Só tiro de meta em favor do time do São Paulo, Aloysio. A bola subiu demais na cobrança do Rony, só tiro de meta para a equipe do São Paulo, que vai vencendo o Icasa por 1-0. Informação para Madeireira Beira-Rio. Em nome também de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender. Eu disse Farmácias Fernandes. Trabalhamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Espaço Verde, você de bem com a natureza. Todo mundo ligado na Vale FM. Mande seu áudio 98819-9999. Daqui a pouco a gente ouve o torcedor. Vem o Denis tentando a jogada pela canhota. Chega bem cortando ali o camisa número 7 do Verdão do Cariri, que é o César Sampaio. Vai recuando, deixando a bola trabalhada com o Flaismar, goleiro do Icasa. E eu percebo, viu, Aloysio, que o Leandro Campos, ele não mudou a equipe, ele simplesmente recuou o Denis para lateral canhota depois da expulsão do Bull. Isso mesmo, e agora a equipe fica aí numa situação um pouco mais complicada, porém permanece, né, Marco? Com 3 atacantes ainda em campo, o Denis, o Jairinho e também o Leandro Cearense. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Atacom Home Center, que o Cariri aprovou, só que ele recuou o Denis, né? Isso, e aí o Nubio Flávio justamente que eu havia esquecido. O Denis vai fazer a função de lateral esquerdo. Aqui tem escanteio pro Verdão do Cariri, o Rony sai da direita, vai para a esquerda, para
cobrança deste arremesso lateral. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM, comecinho do segundo tempo. Vamos lá, Verdão, pra cima deles em casa. Vai o Rony para a cobrança. Autoriza o árbitro central do jogo, placar de 1-0. Verdão perde no estádio Almeidão, em João Pessoa, capital da Paraíba. Autorizado pelo árbitro da partida, levantou fechado para a boca do gol, subiu bem para fazer a defesa ali. O goleiro Rafael William, do time do São Paulo Cristal, já movimenta, toca a bola pela linha lateral, brigou por ela ali, chegou Claudinho tentando ali, o Juninho, melhor dizendo, lateral para o time do Icasa. A bola já havia saído. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. 17h12 aqui no nosso Timaço da Vale FM. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Segundo tempo de partida, 5 minutos e 30 jogados, etapa complementar de jogo, 5:30 do segundo tempo. No placar do Cariri da Sorte, 1 para o São Paulo Cristal, 0 para o Icasa. Copa Libertadores da América, o Flamengo enfrenta o Tolima da Colômbia hoje à noite no Maracanã. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento Unimed Cariri, torcedor participando da transmissão da Vale FM. Fala, torcedor! Deu um alô aí, eu tô aqui na escuta, trabalhando e escutando o Verdão do Cariri. Certo, e o nome dele ele não disse, né? Manda o nome, manda a localidade. Marcos. Um abraço pro amigo Irlando Ponte da Galinha Caipira. Um grande abraço pro grande querido amigo Irlan, ilustre aniversariante da última semana. Um abraço pro Marcos também, tá ligado com a gente. Obrigado pela companhia. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9. Alô pro amigo Lânio, trabalha na Secretaria de Educação também. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Tem lateral agora pro time do São Paulo Cristal, que vence pelo placar de 1-0. Em nome de Produtos Panebom, Pão Nosso e Massa para Pastel Tasquinha. Alô, meu amigo Ivan, grande abraço. Time do São Paulo vem para o ataque, bola tocada, chega perigosamente a batida. Flaismar para fazer a defesa. Na chegada do Cláudio, a boa defesa agora do goleiro do Verdão do Cariri, Aloísio. É, das poucas vezes que o São Paulo consegue chegar no ataque, chega com perigo. Agora obrigou o Flaismar a fazer uma grande defesa e lá vem novamente São Paulo. Vem outra vez o time paraibano, bola tocada com Claudinho, dominou, vai marcar, bateu, bate para fora. Passa perigosamente o chute ali do Juninho. Bateu alto, bateu forte. Olha que o time do São Paulo chegou 2 vezes em menos aí de 30 segundos, hein, Aloísio? Em poucos segundos a equipe conseguiu finalizar 2 vezes, levando perigo ao gol do Flaismar. Segue a vitória da equipe do São Paulo e agora o Verdão com a menos 1-0 ao placar, informou o Motopeças Padre Cícero. Em nome também de Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Também conosco, Atacom, material de construção. Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Bola pelo meio do time do São Paulo. O Verdão parece que está sentindo o fato de ter um jogador a menos agora. O time do São Paulo começa a dominar o jogo nesse começo de segundo tempo. Aqui tem lateral para o time do Icasa. E jogadores do Icasa reclamando bastante. Vai pintar cartão amarelo para o jogador do time do São Paulo. Bem, Aloísio. É o Eric com a camisa 2. Se pintou cartão, Madeireira Berry-Hill. Na informação, lateral direito da equipe do São Paulo Cristal, Eric. Informação em nome do Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro-lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira-Rio é o lugar da rodovia Juazeiro Barbalha. 1 para o time do São Paulo, 0 para o Icasa. Você acompanha as emoções do Campeonato Brasileiro aqui no Timaço da Vale. Bola da grande área, corta bem a zaga do time do São Paulo com Pablo. Manda a bola para o ataque. Marlon domina pelo Verdão. Abriu jogada. Boa bola, boa, desce o time do Verdão pela ponta esquerda com Denis, tenta achar o espaço para o cruzamento, ele toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada com César Sampaio, cruzou,
levantou para a boca do gol pelo alto, corta a defesa com Tomás, acaba cedendo o escanteio, lá do outro lado, escanteio para o time do Icasa, Luísio. É de cabeça, o zagueirão da equipe do São Paulo Cristal colocou a bola para fora, escanteio lá pelo lado direito de ataque da equipe do Icasa, na cobrança Rony. É o jogo mais movimentado, foi muito travado no primeiro tempo, escanteio para o time do Verdão, e é claro, com a cobrança do Rony, toda a esperança do torcedor do time do Icasa, o Verdão do Cariri que volta a campo no próximo sábado contra a equipe do Afogados do Pernambuco, jogo que você também vai acompanhar aqui no nosso timaço da Vale FM. Olha o cruzamento, a batida pro gol e a defesa do Rafael William em boa chegada do Icasa. Verdão também tá aceso no jogo, hein, Aloysio? O Verdão conseguiu chegar agora com perigo, obrigou o Rafael a fazer uma defesa, foi lá no cantinho direito e lá vem o Verdão de novo. Vem outra vez o time do Icasa, tentativa de jogada com Guídio, vem rasgando a defesa, o árbitro já paralisava o lance, marcando falta, não, tudo isso tá valendo, é lateral pro time do Icasa, é aquela coisa, né, Demontia Ternoli, perdido por 1, perdido de 10, o Icasa, mesmo com um jogador a menos, vai para cima do São Paulo, Demontier. E ele prova do fato de ter conseguido 3 importantes vitórias no curso da competição com um jogador a mais. E hoje é a situação do Icasa, né? Com um jogador a menos dentro de campo. Mas por incrível que pareça, viu? Ele deu uma melhorada após a expulsão do Bu. Eu não sei se aumentou o nível de responsabilidade para tentar compensar, enfim. Mas o Icasa conseguiu somente agora dar o primeiro chute a gol aos 10 minutos do segundo tempo. Opinião de Demontier Tenório, em nome do corretor de imóveis Daniel Victor, aqui no Timaço da Vale. Um abraço pro Isalfran, torcendo pelo Verdão, e diz que o Icasa vai conseguir a virada. Grande abraço também, obrigado pela companhia. Aqui pro nosso querido amigo Carlinhos, da Eletrônica Rifla. Grande abraço também para o Alfredo Benício, diz que o Icasa vai virar o jogo. Vamos lá nessa corrente positiva. Já eu ouço também o torcedor no WhatsApp da Vale FM, 988999999 ou 88199999. Bola pelo alto, vem o time do Icasa, Leandro tenta de cabeça, tirou a zaga, insistiu o Icasa outra vez. Bola da grande área, vem brigando o Denis, cruzamento, bateu na defesa. Vai brigando pelo setor de ataque, aqui no setor canhoto, corta a zaga, bota a bola para a linha lateral para o time do Icasa. Último toque pela linha de fundo, então é escanteio pro Verdão. Rony na cobrança, Luizio. Era o Juninho ali, o atacante da equipe do São Paulo Cristal, que colocava a bola para fora. Escanteio na cobrança, sempre ele, Rony. Prepara-se para a cobrança, o camisa 2 do Verdão, fechado, cruzamento, a bola foi para fora. Ousado Rony. Ele tentava ali um gol olímpico, bem, meu quase querido Aloysio. Isso, viu? O Rony tentava ali, fechadinho, a bola foi direto para fora, por sobre a meta ali do Rafael, só tiro de meta, segue 1-0 pro São Paulo, informou Ipioca. Conosco também, Ótica Veja Bem, na Rua do Cruzeiro, número 185, na compra do seu óculos de grau. A consulta é por nossa conta. 13 minutos do segundo tempo, eu disse Ótica Veja Bem. E o Cariri da Sorte desta semana tem no prêmio principal um apartamento novinho, mais um Fiat Mobi 0 km para você, aqui no Cariri da Sorte. Time do São Paulo tentou a jogada pela canhota, tentava ali o Gustavo, a bola sai, lateral do campo de defesa em favor do time do Verdão do Cariri, vai para a cobrança. Rony, camisa de número 2, autorizado pelo árbitro da partida. Quem está levando a bronca agora, Aloysio, é o Gandula, que estava retardando a devolução da bola para ganhar tempo para o time do São Paulo, né, Aloysio? A coisa já não tá boa, o Gandula ainda vem atrapalhar a vida do Verdão, né? Mas agora sim, lateral já cobrado pelo Rony. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Também para Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto, Motopeças Padre Cícero, loja na Rua São Pedro, do bairro Santa Teresa. 1-0, Verdão perde, mas tem muito jogo pela frente ainda. Léo Alves abriu jogada pela ponta direita, deixa a bola trabalhada, buscava a chegada do Rony ali, falta em cima dele. E mais um cartão, Aloysio. Pintou cartão ali, mais um para a equipe do São Paulo Cristal, camisa de número 11, o Juninho. Se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação.
Falta aí, portanto, para a equipe do Icasa e amarelou para o 11 do São Paulo. Esse Juninho perturba pra caramba. Ele marca, ajuda a defesa, fez o gol único do jogo até agora, leva cartão amarelo, dá porrada em jogador do Icasa. É um jogador multidisciplinar, diria o meu amigo professor Luiz Geraldo, que é professor da faculdade da Universidade Leão Sampaio. Aqui o Icasa perde por 1-0. Vamos lá, Verdão, pra cima deles, Icasa. Levantamento ali pro Jairinho, tocou a bola ali na canela do Jairinho. Tentativa do time do São Paulo, vai brigando por ela, insistiu, bola jogada, tocada no setor de meio campo, placar de 1-0, Verdão perde em João Pessoa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, 5 da tarde, 23 minutos, 17 horas e 23 minutos, futebol com muito mais emoção no Timaço da Vale. Aris Motos traz o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Quando desce perigosamente o time do São Paulo, cruzamento, a bola tocada, Flaismar para fazer grande defesa. Numa jogada pela direita, perigosa, chegou ali o atleta do time do São Paulo, goleirão do Icasa, salvou a pátria agora, hein, meu querido Aloísio? É aquilo, né, Marco? Quando o São Paulo consegue chegar, chega com muito perigo. Agora no cruzamento do Eric, quase o Isaías consegue marcar para a equipe do São Paulo, segundo, mas é escanteio para a equipe paraibana na cobrança, Juninho. Você disse tudo, demora a chegar, mas quando chega, o São Paulo é muito mais efetivo. Cruzamento, toque de bola feito na grande área, bola tocada pela linha de fundo, só tiro de meta pro Verdão do Cariri, confirmando para você ligado no Timaço da Vale FM, 16 minutos do segundo tempo, estádio Almeidão em João Pessoa, no placar do Cariri da Sorte, ou pro time do São Paulo, Icasa 0. Copa Sul-Americana, o São Paulo enfrenta amanhã no Morumbi a Universidade Católica do Chile. A informação para Madeireira, Beira Rio. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos no Futebol Show do Timaço. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, para você acompanhar também o som do futebol pela Vale FM. Oferecimento Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Também Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Lembrando que na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Daniel Victor, o seu corretor de imóveis. Telefone 99615-1864. Já, a opinião de Demontier Tenório na Vale FM. 1-0 contra, 1-0 perde o Icasa pro time do São Paulo. Bola tocada no campo de defesa, o time do Verdão vem com bola trabalhada. Goleirão Flaismar dá um chutão ali pra frente, vem tentando a jogada pro jogador que é o Núbio Flávio. Tentava o Jairinho, melhor dizendo. Vem com bola dominada, lança a bola mais atrás, entrega a bola para Denis, brigou por ela. Antecipação ali do jogador Gustavo. Vai limpando o lance, toca a bola pelo time do São Paulo. Aperta o Icasa, ganha arremesso lateral. Vai o próprio camisa número 11, Denis, para a cobrança. Agora é impressionante, quase 20 do segundo tempo, nenhuma alteração, nem no Icasa, nem do time do São Paulo. Levantamento feito para a boca do gol, tentou pelo alto, agora o time do Icasa mais uma vez com o jogador que é Denis. Vem tirando o Eric, bota a bola para a linha lateral. Lateral pro Verdão, lateral pro Icasa. Vai para a cobrança, portanto, o novo lateral esquerdo do Verdão, que é o Denis. Lançou, cruzou na boca do gol, na tentativa do Leandro. Vem brigando por ela. Núbio Flávio insistiu na grande área, tentou o giro, bateu na zaga. O Icasa não desiste. Vem outra vez o time do Verdão pela direita, dominando bola com o Rony. Marcação é feita ali pelo jogador que é o Claudinho. Tô dizendo que esse Claudinho perturba, rapaz. Lateral, aliás, Juninho, tem razão. Juninho, camisa 11. Lateral pro time do Verdão. Do outro lado vai o Rony para a cobrança. Lá vem bola da grande área. Cruzou ali, levantou bola na boca do gol. Pelo alto, cortou o Tomás pelo time do São Paulo. A bola sobra com o Denis. A bola vem trabalhada pelo time de casa no campo de ataque. Lança a bola para Jairinho, que devolve mal. Mesmo assim, o Denis domina aqui com dificuldade. Volta outra vez o time de casa para o campo de ataque. Tentou o Jairinho. Sai do primeiro, é falta.
Falta na chegada ali do camisa 8, Gustavo. É bola boa pro Verdão. Quem sabe um golzinho de bola parada, Luísio. Quem sabe agora, após a falta do Gustavo em cima do Jairinho, aqui pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Icasa, é boa oportunidade, quem sabe agora pro Verdão empatar, hein, Marco? É isso, lembrando, quer pedir uma pizza deliciosa? Liga pro Val da Pizza, isto mesmo, Pizzaria o Val, 98842-9215. É falta boa pro time do Verdão, pra cobrança, Rony. Ô, Rony, capricha aí, Rony. Levanta a bola da grande área, cruzamento frente para o boca do gol. O toque de cabeça e a defesa do goleiro. Defendeu Rafael William na melhor chegada do Icasa até agora do jogo, hein, Aloysio? Tentativa ali do Núbio Flava, após a cobrança de falta do Rony. Ele deu uma mergulhada, mas o goleiro Rafael foi lá no cantinho esquerdo, fez a defesa, colocou a bola para escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Verdão do Cariri. É, o torcedor do Icasa aqui tá pensando, ô, Rafael, bem que essa bola poderia ter entrado, mas ele tá lá para fazer isso, caiu, ganha tempo. O Demontier Tenório melhorou o time do Icasa no jogo, na sua opinião? Sem dúvidas. Inclusive, com um jogador a menos, o Icasa conseguiu uma produtividade bem maior, né? O São Paulo está naquela mesma situação, como eu usei aqui um termo, de cozinhar o galo. É olhar para o relógio, já está com 20 minutos, faltam apenas 25. A gente está vencendo o jogo, né? 1-0, enfim. E o time do Icasa indo para cima, né? Está tentando, de todas as maneiras, encontrar o gol do empate. E foi a melhor oportunidade, sem dúvida alguma. Porque o São Paulo, ele praticamente desapareceu, como já era assim no primeiro tempo. Um time que joga por uma bola, achou cedo e continua nessa mesma situação, né? O time do Icasa, ele passa a ideia de que é uma questão de paciência tentar colocar essa bola para dentro. Levantamento feito para a boca do gol, tenta outra vez a jogada pelo alto, o time do Icasa, Leandro escora de cabeça, a bola vai sobrando fora da grande área, tentou ali o Denis, bate pro gol, goleirão no alto para fazer defesa. Esse goleiro Rafael do São Paulo é muito bom goleiro, viu, Aloysio? É danado, e aí o Denis viu ele um pouco adiantado e tentou ali encobrir, né, Marco? Mas não deu muito certo, o Rafael estava esperto lá, viu, Verdão? Só dá Icasa no jogo, vem Jairinho, bateu, explodiu a bola pênalti. Na zaga, é pênalti! Está marcado o pênalti pro Verdão! Jairinho bateu fora da grande área e vai ser expulso o jogador do time do São Paulo. Aliás, já recebeu vermelho. Tem cada chegada, viu, Aloysio? É verdade, o zagueiro Pedro, Marco Valério, a bola bateu na mão do zagueiro da equipe do São Paulo, que já tinha cartão amarelo naquele lance lá do gol, e agora recebeu o segundo cartão, olha só. Fica com um a menos também a equipe do São Paulo, todo mundo com 10. É pênalti pro Icasa, vai pra cobrança Leandro Cearense. É, olha a coisa mudando. Time do São Paulo também tendo um jogador expulso. O Icasa pode chegar à marcação do gol de empate. 23 minutos do segundo tempo, estádio Almeidão. Atenção total. Vai Leandro Cearense pra cobrança, camisa 9. É isto mesmo, centroavante do Verdão pra cobrança do pênalti. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. O Leandro pode marcar o gol de empate, que é um resultado muito bom para o Icasa, que luta pela sua classificação. Vai tentando manter aí a posição de um dos times mais bem colocados. Atualmente é o terceiro colocado no grupo. Vai partir então Leandro para a cobrança. Rafael William no gol do time do São Paulo. Sou mais você, Leandro. Vai autorizar o árbitro da partida. Toma a posição. Partiu camisa 9 do Verdão. Bateu. Tá lá dentro. Gol do Icasa. Leandro Cearense, como manda o figurino, goleiro no canto, bola no outro, toda a tranquilidade, toda a categoria do experiente camisa 9 do Verdão. Leandro Cearense empata
empata o jogo em João Pessoa, no estádio Almeidão. 24 minutos do segundo tempo agora. Tá tudo igual no Campeonato Brasileiro. Um pro São Paulo, um também pro Verdão, Aloysio. Olha a coisa ficando boa aí, Marco Valério. De perna direita, com toda a frieza, o Leandro Cearense colocou no canto esquerdo do goleiro Rafael, que caiu para o direito, como manda o figurino. Agora o São Paulo Cristal tem um, mais o Icasa também tem um. Agendinha do futebol show do timaço da Vale FM. O Leandro Cearense bateu. É bola na rede, JF. É o 13º gol que marca o Icasa na competição, é mais um do Leandro Cearense e o 16º que toma o São Paulo Cristal na 4ª divisão. É o time do Verdão, empata o jogo, Demontier muda totalmente, porque além de chegar na igualdade no placar, o time do São Paulo que tinha 11 contra 10, agora tá todo mundo igual, com 10 jogadores, hein, Demontier? Sem dúvidas. Até porque, com um a menos, o Icasa já era melhor dentro de campo, até a ponto de conseguir a marcação do gol de empate, coloca até o São Paulo numa responsabilidade de buscar, de tentar o segundo gol. Então, teoricamente, o São Paulo deve se abrir um pouco mais para o jogo e isso pode favorecer a partida. Que eu vou ser sincero a você. Olha o Icasa chegando, Lemontiel. Tentava ali o Núbio Flávio, o goleirão William saiu bem. Complemente. Esses 23 minutos do segundo tempo, eles foram muito melhores do que toda a etapa inicial, onde praticamente eu não vi um bom jogo, viu? É verdade, Demontier Tenório comentando aqui no timaço da Vale FM. Agora 26 minutos do segundo tempo, vem outra vez o time do Icasa para o ataque, cruzamento feito pelo Denis, corta bem a zaga do time do São Paulo, a bola volta pelo meio, volta em favor do time do Icasa, só que houve a recuperação agora do Guilherme, vai avançando, leva o time do São Paulo para a peça ofensiva, faz o passe pela ponta direita, deixa a bola dominada agora com Cláudio, cruzou para a boca do gol, o Juninho perde bola na grande área, a bola vem com Isaías, brigou por ela, volta a bola para Juninho, saiu ali o goleiro e o árbitro deu uma dura no Isaías, que queria a marcação da penalidade, hein, Aloysio? O Isaías tabelava ali com o Juninho na hora de devolver, o Isaías caiu, ficou pedindo pênalti, o árbitro disse que não foi nada e lá vem o São Paulo. Vem outra vez o time do São Paulo, bola tocada pelo Cláudio, puxou pro meio, na hora de bater com a perna esquerda saiu fraquinho, aí defendeu bem, goleiro Flaismar do time do Icasa, 1-1 no placar do Cariri da Sorte, lembrando que no próximo domingo no prêmio principal do Cariri da Sorte tem um apartamento mais um Fiat Mobi 0 km. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênese Solar é a solução. Geração de energia solar. Ligue e fale com Luciano Carvalho, 56. Gênesis Energia Solar. Conosco também Quintal Cariri. Amanhã tem, aliás, hoje tem a quarta diferente, com vários artistas se revezando ali no palco do Quintal Cariri. Sabor de diversão também tem o seu futebol ao vivo nos telões do Quintal Cariri, na Avenida Castelo Branco, no bairro Limoeiro. Mudou o time do São Paulo Cristal. Primeira substituição da partida, Marcos saiu com a camisa 18, o Guilherme, para a entrada do 17, Maurílio, sai o 18, entra o 17, Maurílio em campo pela equipe do São Paulo, informou Atacom, Home Center que o Cariri aprovou. Tá legal, Maurílio, camisa de número 17, aqui desce o time de casa, vem outra vez com o Rony, lança a bola da peça ofensiva, corta bem a zaga do time do São Paulo, a bola vai sobrando com Cláudio, auxiliando o sistema defensivo, toca a bola no campo de defesa, deixa a bola com o Eric, dá chutão pra frente, a bola vem pelo meio, trabalha ali, Juninho faz o passe, entrega a bola pelo meio, lançou na frente o Pablo, brigou pela posse de bola, lança a bola pela ponta direita agora, boa bola pro Gustavo, marcação da zaga do time do Verdão, ele lança a bola mais atrás, deixa a bola dominada agora com Cláudio, volta a bola pelo meio, placar de 1-1 pra você ligado no timaço da Vale FM, lançou o Isaías, melhor pro time do Icasa, vem tentando, brigando, Leandro, ali fora do seu habitat natural, bola tocada ali, já marcada a condição de impedimento do atacante do time do São Paulo, era o Isaías que chegava por ali, Aloysio. Mais uma tentativa da equipe do São Paulo, mas o Isaías estava em posição irregular, o assistente logo viu, levantou o seu instrumento de trabalho, segue o empate, 1-1,
Informação para Madeireira Beira Rio. 29 minutos do segundo tempo. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Também conosco, Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque do cartão. Conosco também, Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Aqui, Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando também, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Outra vez o time de casa vem para o ataque, para a tocada pela ponta esquerda, domina, vem Jarinho para a peça ofensiva. Falta em cima dele, falta ali do Gustavo, o árbitro da partida para a marca, falta em favor do time do Verdão do Cariri. Alterações daqui a pouco no Bicasa, já o Aloysio traz pra gente no nosso Timaço da Vale FM. Em nome de produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, e massa para pastel Tasquinha. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Daqui a pouco, 2 alterações no Bicasa. Cobrança de falta pro Verdão. Levantamento, toque de cabeça. A bola foi para fora. Era o Marlon, chegava por ali, tocou de cabeça, passou muito perto, teve desvio ainda, escanteio pro Verdão do Cariri, hein, Aloysio? Era o zagueirão que tentava ali de cabeça, a bola passou à esquerda do Rafael, pertinho da trave, teve desvio, é escanteio, na cobrança sempre ele, Rony. Para cobrança, camisa de número 2 do time de casa, Rony vai levantar a bola da grande área, o Verdão do Cariri tenta a marcação do gol da virada, levantou para a boca do gol, cortou bem a zaga, tirou a defesa do time do São Paulo, a bola sobra pela ponta esquerda, bateu direto pro gol, ali o Denis, a boa defesa do goleiro Rafael William. Atenção, torcedor, confira a hora do nosso Timaço da Vale FM. 17 horas e 37 minutos aqui na 99,9. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Brasileirão da Série D. Confirmando, 31 minutos do segundo tempo, 31 da segunda etapa. Estádio Almeidão, em João Pessoa. No placar do Futebol Show da Vale FM, 1 para o São Paulo, 1 para o Icasa. 13ª rodada da 4ª divisão. Grupo do Verdão programa 3 partidas para o próximo sábado. A informação para Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. 2 alterações processadas pelo técnico Leandro Campos no time do Verdão, hein, Aloysio? É isso, Marcos. Sai com a camisa 8, Núbio Flávio para a entrada do 19, Eron. Sai o 8, entra o 19, Eron na partida. Quem sai também é Leandro Cearense com a 9 para a entrada do 18, Júnior Mandacaru. Sai o 9, entra o 18, Mandacaru em campo. Informação para Tacom. Daqui a pouco, Demontier Tenório fala sobre as alterações no time do Icasa que permanece no ataque. Só que a bola foi tocada muito atrás. Agora começa tudo de novo com o Guidio. Guidio toca a bola para César Sampaio. É o Futebol Show do Timaço, Demontier Tenório. O empate do Verdão e também as 2 alterações, Demontier. Alterações que pressupõem velocidade. Tanto Eron quanto o Júnior Mandacaru, eles são jogadores de velocidade, uma certa habilidade também. Diante de um time do São Paulo que continua extremamente recuado, viu? No comecinho do segundo tempo, 2 rápidas oportunidades ali. Aos 15 minutos, obrigou o goleiro Flaismar a fazer uma boa defesa e pronto, parou nisso. Perdeu um jogador, tomou o gol de empate e continua recuado. Essa alteração dele, me parece, tira um volante, coloca outro. O cara que joga ali um pouco no setor esquerdo do time do São Paulo Cristal, mas também não disse a que veio. Esperar que o Leandro Campos esteja fazendo a melhor leitura e buscando dar velocidade. Tá legal, Demontier, porque vem o time do São Paulo, a batida pro gol do Eric, desperdiçou grande chance agora. É que o Eric apareceu ali na cara do Flaismar, hein, Aloysio? Jogada rápida do São Paulo Cristal pela direita, o Eric tentava acertar o ângulo direito do Flaismar, a bola foi para fora, é só tiro de meta que favorece a equipe do Icasa. Aproveitar aqui para mandar um abraço para a dona Maria Alves, a mamãe da Fernanda Alves, que também está nos ouvindo, para o Cristiano lá em Assaré, também para o Alfredo Benício,
toda a galera ligada aqui no Timaço. Um abraço especial também pro amigo Lucas Renan, da Rua São Geraldo, trabalhando e ligado no Timaço da Vale FM. Estamos juntos na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Daqui a pouco mais 2 alterações no time do São Paulo Cristal. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, trazendo a voz do torcedor que participa conosco no nosso Timaço da Vale FM. Fala, torcedor! Daqui a pouquinho, então, torcedor conosco aqui na transmissão da Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Vem outra vez o time de casa, cruzamento feito para a boca do gol, vai pintar o gol, bate na defesa e foi para fora. Explodiu no zagueirão do time do São Paulo. Escanteio para o Verdão do Cariri, hein, Aloysio? Novo escanteio para a equipe do Icasa que bota fogo no jogo, Marco Valério, mais uma vez. Vai ali o juizão, vê algo, viu ali com relação aos jogadores que estão no aquecimento. Ele pede para que se afaste um pouco, tá? Mas é escanteio para a equipe do Icasa, sempre ele na cobrança, Rony. Promete ser emocionante a reta final do jogo no estádio Albendão, placar de 1-1. Você acompanha tudo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Tudo isso para você ligado na 99,9, 35 minutos do segundo tempo, 35, segunda etapa. Cruzamento para a boca do gol, afasta a defesa do time do São Paulo. A bola vai sobrando, tentou ali o jogador que é Maurílio, tira a bola do campo de defesa, lança para a peça ofensiva, tentou a jogada ali, chega tirando bem a zaga do Verdão. Vai afastando o Flaismar. Corta a zaga do time do São Paulo e tivemos alterações no time paraibano, bem, Aloysio? Isso, Marcos, saiu com a camisa 11, o Juninho, autor do gol da equipe do São Paulo, para a entrada do 19, Thiago. Um minutinho, vem perigosamente o time do São Paulo, a batida pro gol do Cláudio, a bola saiu, mas já estava marcada a condição de impedimento, complementa, Aloysio. 19, Thiago, tá em campo, informação para Atacom Home Center com o Carinha. Somente uma alteração, Aloysio? Até agora sim. Tá certo, Thiago, camisa de número 19, foi a última mudança do técnico do time do São Paulo Cristal. Aqui, Timaço na Vale FM, em nome do Hotel Abuarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar certo para você. Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. E aí, Demontier Tenório, jogo pegando fogo, 36 do segundo tempo, Demontier. É verdade, os dois times eles buscaram e estão tentando mais. O empate, principalmente para o time do São Paulo, não agrada. Ele teve vencendo durante a maior parte do jogo, perdeu um atleta, as ações equilibraram bastante, mas o time do Icasa, ele busca controlar a partida. Mas um jogo bem melhor do que os primeiros 45 minutos, já registrando a presença aqui do grande colega Wilton Bezerra. Que nos dará a presença, né, muito especial no nosso programa Vale Esportes, contando muitos causos, hein, Demontier Tenório? O filho, o Marcel Bezerra, e também o Vicente Reginaldo Tenório, meu primo. Olha o Verdão chegando, bola da grande área, mas já marcada a condição de impedimento do atacante do time do Verdão, jogo parado. Foi o Mandacaru, que é meu pesadão ali, né, Aloysio? É o Júnior Mandacaru, que na última partida contra o Crato desencantou, né, Marco? Fez o seu primeiro gol com a camisa do Icasa. Só confirmar, Marco, tivemos aí uma outra substituição na equipe do São Paulo, a terceira do técnico Celinho Silva. Saiu com a camisa 5 Pablo para a entrada do 7 Natan. Saiu 5 Pablo, entra 7 Natan. Informação para Atacom. Mudou os volantes o técnico do time do São Paulo para segurar mais o Verdão nesse final de jogo. A bola vem tocada no campo de defesa, trabalha a jogada o próprio Maurílio, lança a bola na peça ofensiva, deixa a bola pelo meio, trabalhada, recebeu o Cláudio, faz o passe pela ponta esquerda, desce outra vez para o campo de ataque, o time do paraibano do São Paulo, lançamento, chegou ali, Maurílio brigava por ela, recuperação do time de casa com César Sampaio, vem o Verdão outra vez para o ataque, bola para Jairinho, dominou, chegou para cima deles, Verdão, a marcação dupla da zaga do time paraibano, dominou, demorou demais a passar essa bola, mesmo assim faz o passe, entrega a bola da peça ofensiva, vem o Verdão, a batida, a bola para
passa à direita do goleiro Rafael William. Aí tiro de meta, mas o Verdão tá chegando, hein, Aloysio? E dessa vez foi o Eron quem tentou ali de longa distância, Marco. O goleiro foi lá no cantinho e foi escanteio, viu? Escanteio favorece a equipe do Icasa aqui pelo lado esquerdo. Continua pressionando o time do Verdão do Cariri. O Icasa buscando a marcação do gol da virada. O que lhe garantiria a classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Escanteio pro Verdão do Cariri. E já vai o Marquinhos que entrou agora há pouco para bater na bola, hein, Aloysio? Isso, Marquinhos com a 13, a gente vai só confirmar, Marco, quem saiu. Tá legal, Marquinhos prepara-se para o levantamento na grande área, placar de 1-1, futebol show do Timaço da Vale, levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, corta bem a zaga, afasta ali o perigo, bota a bola fora da grande área, insistiu outra vez o time de casa aqui pelo setor canhoto, campo de ataque, Marquinhos toca a bola, lançamento feito curtinho, entrega a bola, vem outra vez o time do Verdão, recebeu do Eron, cruzou para a boca do gol, levanta ali, faz o cruzamento, a bola bem tocada com Júnior Mandacaru, o passe é feito pelo Denis, abriu jogada pela ponta direita, vem o time de casa, cruzamento para a boca do gol, toque fraquinho, aí o Rafael William agradeceu e defendeu com tranquilidade, Aloysio. Era o zagueiro Léo quem tentava ali de cabeça, foi fraquinha, fácil ali pro goleiro Rafael, segue 1-1 no placar de Farmácias Fernandes. Conosco também Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, com aquele atendimento espetacular. Tem delivery 988657741. Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Conosco também Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Olha o Mandacaru chegando, tentou bater colocado, teve desvio, escanteio pro Verdão do Cariri, Aloysio. Na tentativa do Júnior Mandacaru, ele mandou lá no canto esquerdo, chute cruzado, mas teve desvio, escanteio que favorece a equipe do Icasa, vai Rony para cobrança e só confirmando aqui, Marco, quem deixou o campo foi o Jairinho para a entrada do Marquinhos, portanto saiu o camisa 10 Jairinho, entrou com a 13, o Marquinhos informou Atacom. Lembrando que daqui a pouco tem programa Vale Esportes, levantamento feito na grande área, corta bem a zaga do time do São Paulo, o Verdão pressiona no finalzinho, tudo isso para você aos 41 minutos do segundo tempo, toque de cabeça, a bola passa perigosamente e foi para fora. Também já não valia mais o lance, hein, Aloysio Vilar? Era o Marlon quem tentava por ali mais uma vez de cabeça, não deu muito certo, mas também já não valia mais nada. Segue 1-1 no placar de Comercial ZM. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço em nome de Novo Rio Veículo. 17h47 aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Para você ligado no Timaço da Vale, 41 minutos do segundo tempo, 41 segunda etapa, o Icasa continua tentando no placar do Cariri da Sorte, que tem um apartamento mais um Fiat Mobi no prêmio principal do próximo domingo. Um para o São Paulo Cristal, um também para o Icasa. Copa Sul-Americana, 19h15 na Arena Castelão. O Ceará enfrenta o The Strongest da Bolívia, precisa apenas de um empate para se classificar. A informação para a Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Tem falta perigosa pro Verdão. No oferecimento de Unimed Cariri, cuidar de você. Este é o plano. Rony, o homem do gol do Fantástico no último final de semana, para a cobrança desta falta. Ô, Rony, capricha aí, Rony. Autorizado pelo árbitro da partida, 4 jogadores na barragem do time do São Paulo. Partiu, bate na defesa. Não pegou bem na bola. Ela vai sobrando outra vez em favor do time de casa. Cruzamento, levantamento feito para a boca do gol. A tentativa de jogada pelo alto agora vai sobrando com o goleiro Rafael William. Mudou aonde, meu querido Aloysio? No Icasa, sai o Guídio com a 5 para a entrada do Marcos Vinícius com a 17. Sai o Guídio, entra Marcos Vinícius com a camisa de número 17. Informação para Atacom. Daqui a pouco eu quero a opinião sobre essa mudança no Demontier Tenório. Vem o time de casa, o jogo não para. Cruzamento feito para a boca do gol. Chega tirando a defesa. Vem o Marcos Vinícius, entrega a bola pela
pela ponta esquerda, trabalha outra vez a bola, o time de casa vai sobrando com o Rony, dominou, bateu pro gol, ela subiu demais. Passou. Só tiro de meta, fala JF. Roberto da Churrascaria Sal e Fogo, R$100 para o jogador do Verdão que fizer o gol da vitória, junta-se com o 100 do Giovanni Casuso. Ô, Demontier, ok, beleza. Demontier, o Leandro Campos tira um volante de marcação, que é o Guídio, e bota o Marcos Vinícius, que é um jogador que é mais avançado. O Icasa tá querendo a vitória do fim do jogo, Demontier? Sem dúvidas. Aliás, esse garoto que entrou aí no lugar do Jairinho, de ofício é um lateral direito, Marquinhos. Mas não tem nada a ver a atuação dele como lateral direito. Ele é de uma efetividade tremenda, lá na frente, já com a presença boa no ataque, municiando ou tentando municiar o ataque do time alviverde. E a retirada do Guídio, com a entrada do Marcos Vinícius, é mais uma demonstração de que o Icasa quer, porque quer a vitória, hein, irmão? Tá legal, opinião de Demontier Tenório no Timaço da Vale FM. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. E Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem história, se tem juízo, né? Beba com juízo, tem história. E Pioca com você. O time de casa retoma a bola com Marcos Vinícius no campo de defesa. Vem pro campo de ataque. Tudo isso na marca dos 44 minutos do segundo tempo. Bola pelo meio. O Heron deu bobeira, perde a posse de bola. Depois fez a falta. O árbitro paralisa para marcar a falta no grande círculo central em favor do time do São Paulo Cristal. 1-1 é o placar do jogo. Você acompanha tudo no Timaço da Vale FM. Vem outra vez a bola pelo meio. Tentativa de jogada do time de casa. Vai sobrando. Tentou ali o Marcos Vinícius. Marcação da zaga do time do São Paulo. Levantamento pela canhota. Brigou por ela. Denis vem tocando a bola pelo meio agora. Insistiu. Perde a posse de bola. Recuperação do time paraibano, que desce perigosamente pela ponta direita. Tem aberto o Eric, recebeu, vai levantar, cruzou para a boca do gol na grande área. Pede ali a chegada do Cláudio. Vem tirando a zaga do Verdão. Afasta Marquinhos. Toca a bola pelo meio. Brigou por ela. Insistiu. Mandacaru. Se joga na bola. Recebe a falta. Jogo parado. Mas já cobrada a falta. Não está valendo nada disso. O árbitro manda voltar o lance a favor do time de casa. Atenção, torcedor do Verdão. Sinalzão do Timaço marcando. Tempo regulamentar esgotado no estádio Almeidão, em João Pessoa, 45 minutos do segundo tempo, 4. 45, vamos até 49, é isso? Isso mesmo, mais 4 minutos de acréscimo, Marco. Dá tempo pro Verdão fazer o gol da virada, mas tem que ter cuidado também. Olha o São Paulo, Isaías dominou, penetrou na grande área, chega rasgando, cortando a zaga do Verdão. A bola sobra pelo meio, vem outra vez pelo campo de ataque, o time de casa com César Sampaio, faz o passe, toca a bola pela ponta esquerda, deixa a bola dominada com Denis, vira o jogo, lança a bola da frente, agora buscava ali o Paulo Vitor. Outra vez com o Denis. Veio em casa tentando. Mandacaru pede bola na grande área. Insistiu. Denis dominou para tentar o cruzamento. Levantou para a boca do gol. Bola pelo alto. Afasta a defesa. Vem tirando o Maurílio de qualquer maneira pelo time do São Paulo. E já vem na retomada. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Em nome de Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Também para Dourado Joias. E agora a falta de ataque do time do São Paulo. Aloysio Vilar. Falta lá no campo de defesa para a equipe do Icasa, já cobrada ali pelo zagueirão Marlon. Demontier Tenório, quase 47 no segundo tempo, vamos até 49. Depois desse ataque do Verdão, será que o Icasa chega à virada? Cruzamento, levantamento, bola no alto, cortou a defesa. Outra vez insiste o time de casa, Paulo Vitor de cabeça tranquila. Ali a defesa agora do goleiro Rafael do time do São Paulo. O jogo tá com cara de empate nesse finalzinho, apesar de um final eletrizante. Olha, as alterações feitas pelo Leandro Campos foram no sentido de buscar essa vitória. Disposição não tem faltado, né? O São Paulo se insinua, mas um tanto acovardado e amedrontado dentro de campo, enfim. O jogo aponta muito mais na direção do Icasa, que volta ao ataque. Finalzinho de partida em João Pessoa, estádio Almeidão, 47-30. O árbitro prometeu ir até 49. Falta 1 minuto e meio pela contagem do árbitro do jogo. Vem o Mandacaru, bate
bate pro gol, pra defesa do Rafael. Esse goleiro do São Paulo é muito bom também. Já salvou o time várias vezes, hein, Anubísio? Segura o goleiro da equipe do São Paulo e agora na tentativa do Júnior Mandacaru. Chute forte, ele foi lá, fez a defesa e segue o jogo 1-1, informou Produtos Montilar. Em nome também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, e Cariri da Sorte, Comercial ZN, a sua autorizada Steel para toda a região do Cariri. Lembrando que hoje tem a quarta diferente música ao vivo no quintal, Cariri. Venho em casa, bola com o Júnior Mandacaru, tocou para Rony, bateu, bate na defesa. O zagueiro do São Paulo tirou ali em cima da linha praticamente e houve o choque. Caiu de um lado o zagueiro do São Paulo e do outro lado o Rony, que perdeu um gol inacreditável, Aloysio. Pois é, o gol estava livre, estava escancarado para o Rony, que já estava ali na pequena área, mas o Gustavo estava ali também para atrapalhar a vida do lateral direito da equipe do Icasa. Não deu para o Verdão, segue 1-1 e vai acabar o jogo, Marco. Vai terminar no estádio Almeidão. Icasa empata o jogo, já classificação atualizada com João Filho, grande JF. É um timaço da Vale FM, anunciando para daqui a pouco o programa Vale Esportes com todo o nosso timaço e a participação do nosso querido Wilton Bezerra, já também no programa Vale Esportes. Eu acho que aqui, viu, Aloysio, o árbitro vai reiniciar a partida e acabar o jogo. Já passamos, inclusive, dos 4 minutos que seriam acrescidos ao tempo normal, a não ser que ele queira acrescentar mais algum minutinho. Agora, o gol que o Rony perdeu foi inacreditável. Termina o jogo, ou não? Ainda não, né? Vai ali, ele levantou a bola, pensei que ia terminar a partida. Tá valendo tudo isso. Bola tocada, agora bem tocada pelo jogador camisa meia dúzia, Davi Azevedo. Lança a bola pela ponta esquerda, vem outra vez o time do São Paulo pro campo de ataque. Placar de 1-1 para você ligado no timaço da Vale FM. Paulo Vitor toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada. Mandacaru abriu jogada pela ponta esquerda. O árbitro vai acrescentar mais um minuto. Vem o Icasa, dá tempo, Verdão. Bola trabalhada com Paulo Vitor, vira o jogo, toca Marcos Vinícius, toca a jogada, vem o time do Icasa para o campo de ataque. Levantamento feito pelo meio, tentativa de jogada, outra vez o time do Verdão. Denis tentou, a bola seria pro Marquinhos, bateu no árbitro. E aí tem que voltar o lance, não é assim, Aloysio? No árbitro, ele tem que reiniciar novamente a partida por ali e já vamos aí com 50 minutos, Vilmar. Uma informação para a Gênesis Solar, também Quintal Cariri, sabor e diversão, e Arena Dom Vicente, no caminho do Oasis. Agora eu acho que ele vai terminar, não. Esse jogo não termina nunca também, rapaz. Vem outra vez o time de casa. Levantamento feito pela ponta esquerda. Tentativa para Marquinhos. Vai levantar, cruzar para a boca do gol. No finalzinho do jogo, o time de casa marcando aí, tentando a marcação. Cruzamento. A bola fica tranquila para o goleiro Rafael William. Agora sim, é fim de papo. Trila o apito árbitro do jogo. Aos 91 do segundo tempo, empate na capital paraibana, 1 para o São Paulo Cristal, 1 também para o time do Icasa. Para quem começou o jogo perdendo, até que um pontinho fora de casa não é um mau negócio, hein, Aloysio? Até que não é, Marco Valério. A classificação do Icasa para a próxima fase não veio de forma antecipada, mas a equipe também não fez feio, não perdeu fora de casa para essa equipe do São Paulo Cristal, que, olha, surpreendeu. Conseguiu chegar ali poucas vezes, mas quando chegou foi fatal. 1-1, eu acho que tá de bom tamanho realmente pelo que apresentaram. Tá legal, Aloysio, você volta daqui a pouco dentro do nosso programa Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Ô JF, só para atualizar o torcedor, como é que ficou a classificação após esta partida, já que Icasa e São Paulo tinham um jogo a menos comparado com os outros concorrentes do grupo, JF? Bom, com a finalização dessa partida, tá tudo na sua igualdade. Todo mundo com 12 jogos realizados. O Retrô lidera o grupo com 27 pontos. O Souza é o vice-líder com 23, segunda posição. O Icasa somou mais um ponto. É o terceiro colocado agora com 21 pontos. Tem o Verdão do Cariri. O América de Natal é o quarto colocado com 18 pontos. A quinta colocação é do Afogados do Pernambuco. O Afogados tem 16 pontos. O sexto colocado é o São Paulo Cristal com 13 pontos. O Globo é o sétimo com 8. E o Crato Marco do grupo é o último colocado com apenas 5 pontos na tabela. Essa é a classificação atualizada do grupo 3. Tá legal, meu querido JF. Daqui a pouco a gente se fala também do programa Vale Esportes. Agora,
a opinião final aqui do nosso Timaço da Vale com aquele que o torcedor do Icasa para ouvir. Jogo salvo pelo segundo tempo, honestamente falando, porque o primeiro tempo foi muito fraco. E o São Paulo ganhou por 1-0. Segundo tempo de um jogo bom, em que o Icasa acabou vencendo por 1-0. No final das contas, 1-1, empate. Mas o Icasa foi muito mais efetivo na etapa complementar quando venceu do que propriamente o São Paulo quando ganhou o primeiro tempo. Que a rigor só fez o gol e se aquietou dentro de campo, enfim. Tanto que o Icasa voltou, criou mais oportunidades, empatou o jogo, desperdiçou muitos gols. Vendo aqui, o time do Icasa desperdiçou pelo menos 12 oportunidades contra 4 do time do São Paulo, enfim. É interessante eu recordar aqui, viu, João Filho, que Sim. O senhor tinha apenas 38 anos, o senhor hoje tem 38 anos. Hoje, 38. O Icasa jogou a primeira vez aí em João Pessoa. Há 38 anos há atrás. 38 anos, pela Taça de Prata. 1984. Contra o Botafogo de João Pessoa, da Paraíba. Eu estava nascendo lá no Jaguaribe. Pois é. 1-1 o placar, que foi exatamente o placar de hoje, né? Aliás, é o terceiro empate do Icasa em João Pessoa. Ele só fez 4 jogos por lá. Empatou 3 e perdeu apenas um, que foi para o time do Botafogo, né? E esse segundo gol do Botafogo, daquele velho André Casaca. Enfim, um bom desempenho das 3 vezes anteriores contra o Botafogo, hoje contra a equipe do São Paulo. E é compreensível até esse esforço, essa gana do São Paulo, principalmente na busca de se defender quando esteve ganhando o jogo, por um motivo, pela responsabilidade que a situação do campeonato imprimiu para cima do São Paulo, pela obrigatoriedade de conseguir uma vitória. E ele, pelo menos no primeiro tempo, conseguiu essa vitória. Agora vamos para as rodadas finais. Lembrando que o time do Icasa fará o jogo no próximo sábado aqui no estádio Romeirão e a última partida contra um já desclassificado Globo. O Icasa precisa ir para garantir, sacramentar a classificação, o quê? 2 empates. Seria isso, né, Marco Valério? Pelo menos mais 2 pontos, né? O Icasa já ganhando a próxima partida está classificado, né? Agora tem a história de buscar um posicionamento melhor para ir para a vantagem no cruzamento na fase seguinte da Série D. Mas não foi aquele time do Icasa, pelo menos no primeiro tempo, em relação ao que a gente viu anteriormente, né? Mas deu para o gasto, né? Levando em consideração o esforço da viagem, né? E, de qualquer maneira, os bons resultados, 1-0, 2-1 no Souza, 3-0 no Crato, de qualquer maneira, deu uma tranquilidade maior para o time do Icasa, que foi para o jogo de hoje, naturalmente, sonhando com uma classificação antecipada. Não deu, mas ainda precisa de 2 pontos, pelo menos, em 6 que tem para disputar, Marcos. Valeu, Demontier Tenório, muito obrigado também pela sua participação. Paradinha rápida, intervalo comercial. Na sequência, a turma do Vale Esportes, aqui no Timaço da Vale FM. É pra já. Vale FM. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus,
força e coragem para carregar a nossa cruz nesta hora bendita e sã. Devemos suplicar a Virgem Imaculada, os enfermos vir curar. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz. Sede